Saudações, almas confusas que habitam este planeta. Vocês estão no podcast de garagem. Eu sou o Cello. E eu sou a Marina. Chefinha, tem uma frase que... Será que é da Clarice Lispector? Que 50% das frases deve ser da Clarice. Não, é de um mano chamado Rubem Alves. É do Albert Einstein. Rubem Alves, que é um psicólogo, não um psicopata, ele é um psicólogo. Ele diz que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprendem a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Então, o professor não morre jamais. Sendo assim, eu não vou falar do assunto, mas vou falar dos convidados. Temos 2 imortais aqui, olha só, que beleza. 2 imortais pra falar com a gente hoje. Que vão pro céu sem escala, né? Porque, nossa senhora, professor, eu vou te contar, você tem que ter o dom e você tem que querer muito, porque... E gostar muito, né? Ou profissão que é desmerecida, nossa senhora. Cara, devia ser a profissão mais bem reconhecida, porque afinal de contas você tá passando conhecimento. E detalhe, né? Os nossos 2 professores aqui, o conhecimento que eles passam podem salvar seres humanos e animaizinhos. Olha aí. Eu gosto mais dos animais. Eu também. Eles são mais gratos, inclusive. Sim, são mais gratos, isso é verdade. Chefinho, em 7 anos de podcast a gente nunca combinou pergunta, mas talvez agora dá pra combinar, porque eu vou perguntar pra um deles, até porque um dá aula pro outro também, um orienta o outro, então eu vou perguntar pra um deles e aí quem sabe a sua pergunta pode combinar, porque, ô Dudu, o Léo é um bom professor, cara? Oi! Peraí que eu tava tirando o teia de aranha aqui da cadeira. Boa. PDG. Fica à vontade, Dudu. Mudou alguma coisinha aqui, a gente pintou aquela parede ali, mas o banheiro continua no mesmo lugar, cara. Só vi o banheiro aqui no mesmo lugar, mas tá meio diferente mesmo, cara, de vocês. O Léo é um bom professor? Deve ser um bom professor, eu não sei. Ele é um bom torturador. Sim, professor, eu não sei. Meu Deus, não. que dramático. Menos de 1 minuto, nada. Pá, já dorme com essa. Eu aprendo que eu vou dormir com minhas dores lá e ele... vai dormir feliz, sorrindo. Ele deve ter atingido a meta dele, né? Exato. É absurdo. Ô, Léo, Oi. Você que tá aqui também, voltando à garagem. Gente, quando eu falo voltando à garagem é porque a gente tava todo mundo em ato, tá? Ninguém tava em geladeira, não. Só pra avisar, tá? Geladeira, mas ninguém tava na geladeira. É só um hiato geral do PDG. Professores marcam a gente, né? Seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. Eu quero saber, o pequeno Léo, quando que o pequeno Léo foi repreendido e com razão? O que aconteceu? Repreendido e com razão? Teve uma vez que a professora de inglês reclamou da gente, mas só porque a gente tava dormindo no fundo da sala, deitado no chão. Achei injusto. Deitado no chão? Deitado no chão. Porra, aí, né, cara? A gente participava do campeonato de basquete, o jogo tinha sido num lugar bem longe, em Salvador, tava todo mundo cansado, com sono, era aula de inglês, a gente deitou no chão e dormiu. Aí ela falou assim pra gente, galera, no chão não, né? Pelo menos sentado na cadeira. Pois é, né, cara? Tipo, me respeita, né? Finge que você me respeita, pelo menos, né? Pois é, né, velho? Deitar no chão meter uma cobertinha também e ficou naquela posição fetal, abraçadinho assim. Alguns tinham casaco, então quase deu pra fazer isso. O professor tem que ir pro céu mesmo, viu? E pra gente ver aqui se o Dudu e o Léo estão sofrendo agora o que eles fizeram com alguém antigamente, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem. Pra começar, eu vou fechar a tríade de pergunta. Ô, Léo, o Dudu é um bom aluno? É verdade. O Dudu é um bom aluno. O Dudu faz o que a gente pede. Olha Não, aí. reclamando, mas fácil. Contrariado, mais reclamo fácil. sempre tem, exato. Reclamo o tempo todo. Mas reclamar faz parte, é isso aí. O Léo tá acostumado já. Então, Léo, Já muito bom. alegria. Muito bem colocado, né? Que ódio que eu tinha dessa alegria, puta que horrível, pariu. Alegria. Vontade de matar. Muito bem colocado, alegria. E Léo, então assim, e Dudu, né? A pergunta agora é sempre pros dois, né, cara? É normal mesmo aluno reclamar pra caramba, independente do que você tá dando aula? Porque, assim, se você tá na faculdade, você é um aluno, você tá na faculdade, talvez você não tenha escolhido aquela aula específica que, por acaso, você tá reclamando, né? Sei lá, eu fiz faculdade, tinha aula lá que eu não gostava, mas tava no currículo, tem que fazer, fecha a boca, fica assistindo e na boa. Mas no seu caso, não, né, Léo? No seu caso,
Quer dizer, talvez sim. Não sei exatamente todos os lugares que você dá aula. Mas provavelmente quando você, como educador... Como que você chama? Educador Físico. Isso, educador físico, exato. Eu sei que você tá tão distante do educador físico, Tchela, é normal. Marcelo nem sabe o que é isso. Não, vem aí o PDG Maromba. Vocês vão se surpreender com o que eu ando fazendo aqui. Nossa senhora. Tô peidando batata doce, pra você ter uma ideia. Que Que alegria. ótimo. Mas enquanto não vem o PDG Maromba, na maioria das vezes, Léo, as pessoas às quais você orienta da aula te procuram, né? Você tava no seu canto quieto, né, cara? Você não foi? Exatamente, E exatamente. aí o cara reclama. Eu não entendo também, Tchela, é uma incógnita pra mim. Mas realmente, geralmente as pessoas me procuram e as pessoas geralmente fazem os treinos reclamando, xingando, falando que querem me bater, né? Isso acontece com certa frequência. Eu não sei por que não, mas acho que a Marina e o Dudu podem explicar melhor isso. Eu nunca falei que eu queria te bater, eu nunca expressei meu pensamento aqui. Eu só pensei, nunca Se falei. você pensou na outra história, né, Dudu? Mas expressar Exato, você nunca exato. fez isso, né? Chefe, você tem vontade de bater no Léo? Não, assim, eu não tenho vontade de bater nas pessoas, não. Eu acho assim, se ele tá fazendo o trabalho dele. E de questão, assim, de professor, o Léo, ele tem uma característica que, infelizmente, ele tem muito conhecimento. Então a gente não consegue contrariar ele, entendeu? Porque ele tem justificativas muito plausíveis pra tudo que ele tá pedindo, então a gente não dá nem pra... como é que chama? Não dá nem pra gente falar assim, quer saber? Não vou fazer isso não, vou fazer de outro jeito. Então, assim, ele, infelizmente, ele tem muito conhecimento, então ele traz pra gente a parte científica. E quando você é uma pessoa científica, né? Quando você é uma pessoa que gosta da prática baseada em evidência e não fala que vacina dá autismo, você acaba tendo que escutar e fazer o que o professor manda, né? Porque não tem o que fazer mais. É a ciência, né? Alegria! Alegria. É isso aí. Caralho. Você já me deu gatilho pra uma outra coisa que eu ia perguntar, principalmente pro Dudu. Que assim, em tempos de internet, onde as pessoas têm chat GPT e acham que com a consulta na internet já sabem de tudo, então assim, a Marina já falou que o Léo, tem os argumentos e tal. De vez em quando você enfrenta uns alunos aí, uns Clayton da vida, que pesquisaram alguma coisa na internet e querem discutir com você, cara, que é quem tem a ciência da parada toda. Então, pesquisar e discutir, até que não. Porque não vejo isso assim, em sala de aula. Pesquisar faz parte também, né? Se pesquisaram, eles viram que era o que eu tava falando e não discutiram. Mas assim, a questão de usar o chat GPT para fazer trabalho, fazer apresentação, isso aí, não só eu que relato, mas todos os professores. Eu não sei o que é, não sei se é o chat GPT não. É um desses aplicativos que a pessoa faz que parece que com letra cursiva e aparece até a linha do caderno, como se fosse feito em caderno mesmo, como se ele tivesse feito à mão. Você imprime uma folha escrita à mão, entre aspas, Não assim? imprime, eles mandam digital, mandam digitalizado. O cara não dá nem direito de Porque eu faço imprimir. assim, meus trabalhos são entendi. assim. Eles têm que escrever e te mandar. Folha de papel, data, nome, escreve e tira foto, entendeu? E manda. Nossa, imagina os garranchos. Não importa. Imagina. Não é melhor mas do que... Não é melhor. A gente já tá acostumado. A gente tá acostumado já. Eu também escrevo. Minha letra é horrível. Meus alunos não entendem que eu escrevo mais ou menos, né? Então, assim... Nossa, entende mais ou menos, é legal. Só que aí, você tem que pedir pra eles mandarem foto do caderno com aquela... Sabe quando você corta o caderno, tem aqueles papeizinhos do lado? Entendi. O aplicativo não mimetiza. Caramba, velho. Olha Aí, aí, olha só. Tem que mandar com a bordinha, entendeu? Olha aí, cara. Tá vendo? Tecnologia. A gente tem que driblar a tecnologia. Por Desenvolver enquanto, né, estratégias. o aplicativo não mimetiza. Porque se ele mimetizar, ele vai cortar certinho, né? Ele vai fazer a voltinha certinha e nunca sai certinho. É verdade. Então, acho que não vai ter como, né? Vamos ver. Mas a minha pergunta foi naquele estilo, sabe? Hoje, quando as pessoas vão ao médico, elas primeiro pesquisam os sintomas que elas O têm. que tem, exato. Isso é Aí questionando. ela chega né? no médico e já sai falando tudo mais e tal. Então, a minha pergunta foi tipo assim, o jeito certo efetivamente né? O aluno pesquisa e vai discutir com o professor. Mas você já teve situação do aluno pesquisar e querer contra-argumentar você sobre alguma coisa que você está ensinando? Não. Não? Mas teve um aluno... Foi até aula passada que ele estava discutindo uma questão farmacológica lá. Mas é porque ele não tinha entendido sobre a potência da analgesia de um opioide lá. Ele achou assim, se ele é muito potente, ele vai fazer mal. E aí tem que usar o menos potente, não sei o quê. Mas eu falei, não, mas é por conta da
capacidade de causar analgesia no corpo. Então, assim, a discussão demorou um pouquinho, mas ele entendeu. É verdade, o Dudu falou não, dentro da cabeça ele falou assim, sua anta, presta atenção. Caralho. Aí a boca continuou. Exato. A gente Entendeu? tem que... Exato. A gente tem... Eu tenho certeza que vocês têm o divertidamente de professor, e o professor tem o divertidamente, porque não tem como vocês não surtarem, gente. Não, ele é... Não mesmo. tem como vocês não surtarem. Léo, Oi. o pessoal acha que eles conseguem te enganar, certo? Direto. Conta menos, né? Menos repetições, né, cara? O jeito mais fácil de enganar o professor de educação física é numa aula coletiva, né? Que tem muita gente fazendo aula ao mesmo tempo. Sim. Então, eu tô lá na sala e tudo mais, e aí tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vários exercícios acontecendo simultaneamente na aula de funcional que eu dou. E aí, quando eu tô olhando pra um lado, a pessoa que tá lá atrás, às vezes tenta dar um migué. Só que tem espelho em todos os lados da sala. Olha aí. O espelho não é professor ficar se olhando e achar bonito. Olha. É também, né, o que tem essa questão estética, mas é pra gente poder observar tudo, corrigir os movimentos que forem necessários, pra gente poder ver o máximo de ângulo da sala em qualquer ponto da sala, né? Olha aí, Eu não tinha cara. pensado nisso. Então, não tem migué. Eu também não, dá cara. jeito. Eu não tinha pensado nessa, então não tem como dar migué no professor. Tipo, tem que ter... Quer dizer, até tem, né? Mas... Mas aí, o grande lance é o seguinte, na educação, no exercício físico, no que quer que seja, você dar um migué ali só é maléfico pra si próprio, né? Não é o professor verdade. que vai estar deixando de ganhar alguma coisa, o professor que vai estar deixando de ter algum Sim. resultado, seja na faculdade, seja na escola, seja na academia, na aula. Acontece com o aluno que cola. É a mesma coisa. Ele não Exato. tá aprendendo nada, não tá aplicando Então, aquilo ali. a cola não ensina nada mesmo, porque eu sei quem falou uma vez. Ensina, é isso que eu ia Que falar. se você está fazendo a cola, você tá, de uma certa maneira, estudando. Então, Você tá resumindo ali pra caber na palma da mão, pra caber né? Pra caber no papel que você enrola na caneta por dentro e coloca, enfim, né? Não tem. Tá, de uma certa maneira. Na minha humilde visão, fazer a cola é benéfico. Usar a cola que não é correto. mas aí que tá. É aluno que... Não é que ele faz a cola. Às vezes é a questão dele tentar olhar e fazer código com o outro pra poder passar a questão. Colar do coleguinha não é legal, não. Do coleguinha, mas eles combinam. Um não estudou, o outro estudou. Aí senta junto. Mas a gente vê a pessoa que vai colar, ela fica nervosa. Ela fica levantando a cabeça, ela fica olhando pra gente pra ver onde é que a gente tá. Ô, Dudu, você já fez aquele negócio de apagar a luz? De apagar a luz por causa do celular? É. Não, nunca fiz, não. Porque não, nunca fiz. Ai, Eu acho que eles não pegam o celular, não. você No acha? meio da prova apagar a luz pra ver onde é que tem celular ligado, é isso? Isso, pra ver onde tem celular ligado. Porque eu já vi gente, obviamente vi nos Reels, né? Porque eu não sou professora e nem aluna mais. Mas eles colocam dentro do estojo e botam uma imagem de como se fossem lápis. Então, se o professor Nossa. passa, parece que são os lápis dentro do estojo, mas na verdade é o celular Nossa. com uma imagem de lápis. Ih, Dudu, você achou que tava Caraca, pegando a que galera? viagem. É bizarro. A galera, né? Essa geração TikTok aí, eles têm as suas técnicas. Pô, mas tem que ter um baita no estojo pra caber um celular dentro, né? Não é aqueles fininhos tal que a gente tinha. Não sei se meus alunos têm estojo grandão. Não, aqueles estojo de tecido. Estojo de tecido, bolsinha, sabe? Que você deixa... Vai. A última vez que eu colei, eu fiz colegial técnico e fiz faculdade técnica, né? A última vez que eu colei, eu lembro que a gente podia usar calculadora científica pra fazer os cálculos nas provas da faculdade. E na calculadora científica você pode armazenar uma porrada de coisa, né? Fórmula... Tinha um jeito, a gente começou a hackear a calculadora para armazenar texto. Nossa, gente. Então, era uma cola, mas era uma cola utilizando um artifício que era permitido. Então, era uma meia cola, vamos dizer assim. Meia Eu cola, podia meia usar a cola, justo. Eu podia usar a Meia cola. calculadora, então era uma meia cola, assim. Concordo. E o tanto que a gente que a gente se desdobrou. Por isso que eu falei que Se talvez você a cola. usava a calculadora a todo o seu potencial, você merece colar. Então, cara. Então, não, Não e outra. discordo. Tem outro Você só não detalhe, pode chefinha. emprestar a sua calculadora pro coleguinha. A gente hackeou a calculadora para poder colocar texto dentro dela. Tá errado. Ou seja, não, a gente aprendeu, Aí- cara. Não, Por isso que eu aí falo que a aprendeu cola também hackear, faz aprendeu você. uma coisa nova. Pô, mas ela não é feita pra isso. Não é, mas o que eu quero dizer, o que eu quero me justificar Vai. Não, é que errado a ele gente tá, mas... aprendeu ainda um pouco mais sobre tecnologia porque a gente
Em vez de usar esses neurônios pra estudar a matéria, a gente usou os neurônios pra hackear a calculadora. Pois é, Tá vendo mas aí? aí que tá. É um erro absurdo, devia ter usado os neurônios pra estudar, ponto. Né? Mas sim. Porque você tem que usar ela pra fazer só cálculo. Escrever, aí já é complicado. Você lembra qual foi a última vez que você colou, Dudu? Eu tentei, na verdade eu sou muito medroso pra isso. Então teve uma vez na faculdade que eu não sei o que aconteceu, que eu não estudei pra disciplina lá da professora. E aí eu escrevi uma cola pequenininha e tal, e deixei na manga, tava frio. Não usei, Clássica. não tive coragem de usar, eu morri de medo, nem usei. Olha aí, mas você foi bem na prova? Ah, não lembro. Nem lembro, não deve ter ido, não. Essa é clássica, né, cara? Escrever Por algum pequenininho motivo, e colocar na manga, essa é clássica. às vezes, assim, gente, eu trabalho em Governador Valadares e Patinga. É muito quente. Aí a pessoa vai pra fazer prova de blusa e de manga de De frio. casaco. A gente já fica de olho. E a gente vai passando, a gente passa também a lista de presença de 1 em 1. E aí quando você passa de 1 em 1, você inspeciona, dá uma inspecionada geral, né? Dá uma olhada, né? Assim, não é revistar a pessoa, mas você dá uma olhada e tal, não sei o quê. Você observa também quem tá nervoso. Pois eu acho que devia revistar. Também acho, mas não pode. Contra a gente, lei. por exemplo, as que eu tenho, por exemplo, a disciplina que eu dou, que tem que fazer cálculo, eles têm que trazer calculadora e eu inspeciono as calculadoras enquanto eu tô passando na lista de presença. Então eu olho todas as calculadoras. Eu já encontrei cola na minha disciplina, em uma calculadora. O Cello não ia se dar bem. Recolhi Não ia. a calculadora, recolhi e tal, não sei o que. A prova, até onde o menino tinha feito. E teve uma que eu peguei uma cola de outra disciplina. Olha só. Aí, Aí você deixou "E lá aí, o que e você avisou o fez?" professor? A aluna falou assim, mas nem é da sua matéria, não sei o que. Eu falei, tudo bem, não é minha. O argumento, Foda-se. aluno é muito inteligente, né, cara, Merda. nessas horas, né? Nem é da sua matéria, é um ótimo argumento, né? Mas não tinha nada a ver com a minha disciplina mesmo. Oh, Aí foda-se. você deixou lá e é o outro professor que acha, né? Mas assim, vamos datar esse podcast. Nós estamos em 2025, primeiro semestre de 2025, porque temos aqui um professor universitário que trabalha em semestres, né? Então estamos no primeiro semestre de Exato. 2025. 2025. E vocês dão aula pra geração TikTok. Ui. Como é que é? Eu vou começar com você, Léo, porque eu tenho certeza que você leva o dobro de tempo com aquele Clayton que quer se gravar fazendo o exercício pra postar. Puta No TikTok. merda, cara. Puta. Ou pra fazer é mesmo? uma live fazendo o exercício. Ou pra fazer... Tem essa... Não é possível. Se você me falar que não tem nenhum aluno seu, eu vou falar, então você não é professor, pode desligar e pode sair. Porque não é possível. Você vai na academia, tem mais celular filmando do que gente fazendo exercício. Fazendo exercício, exatamente. Como é que é? Tá Se vendo se aí? não postar, não vale, né? Se não postar, não... Se não postar, Se não não foi? postar, não cresce. Né? Isso, Se não postar, se não não postar, cresce. não cresce. Os estudos mais recentes, né, comprovam que se não tirar foto depois do treino, não teve efeito nenhum. Seu treino tem que fazer de novo. Parece que saiu isso aí na Nature. Mas eu tenho uma aluna que filma todos os treinos. Todos. E é minha mãe. Eu quero ver se você criticar ela aí. Nossa. Mas a sua mãe não é geração Z. Eu tenho certeza que ela filma porque ela gosta de assistir, porque ela tem uma razão pra filmar. Ela não filma pra poder ter milhões de likes. Ela não filma Não. pra postar. A pois gente é. fica com inveja do tanquinho da sua mãe, a gente fica com inveja do tanquinho da sua mãe. Dá vontade de dar unfollow, porque, né? É a sua mãe. E aí a gente vê um tanquinho desse e a gente fala, putz, e eu tô aqui com essa pança? Mas eu não dou porque é sua mãe. Tá vendo aí? Beijo, Karina. Por acaso, eu não tenho muitos alunos tão jovens. Eu tenho uma turma que tem 3 adolescentes. Mas elas estão ali junto com... Nossa, adolescente ainda? Sério? Adolescente de 14, 16 e 18 anos. Nossa. Eles aí. são tudo eles são tudo, como é que chama? Desconjuntado, igual a gente era quando a gente era adolescente. É que eu moro no litoral, né? Numa região onde ainda tem muito contato com a natureza, muita brincadeira na rua. Essa garotada dessa idade pegou isso. Mas se você for nas grandes centros, nas grandes cidades... Eu tenho até um colega, um amigo de profissão, ele era treinador de basquete, que ele desistiu. Falou, não quero mais. Não dá mais. As crianças não sabem andar mais, as crianças tropeçam andando. Eu não vou mais trabalhar com isso. Ele desistiu de ser educador físico de criança, porque as crianças realmente não São estão conseguindo desengonçadas. ter o desenvolvimento motor legal, porque
Ficam dentro do prédio, dentro do apartamento, com tela na cara e tudo mais, e estão super desengonçados mesmo. E eu tive uma aluna, 17 anos, que era completamente desengonçada também. Impressionante. E você, Dudu, tem os alunos que querem filmar fazendo os procedimentos com os cachorros de pelúcia? Porque eu vi que o Dudu faz procedimentos em cachorro de pelúcia. Exato. Não é pela primeira coisa, eu vou corrigir. Não. Porque o Dudu também, ele é um professor Instagramer. Porque ele posta as coisas tudo no Instagram. Dudu. Porque não é pelúcia. São simuladores próprios para aula. Eles têm, Ah, é? inclusive, Não todos é um- os órgãos internos, Não é- assim, eles certinho? Não é. Depende do animal. Ele tem uns cachorros simuladores. Se você procurar aí, cachorro simulador, aula de veterinária, você vai ver, acho que tem o nome deles, eu não lembro. Eu trabalho com eles já tem um tempo, já tem uns 4 anos, né? Que a faculdade adquiriu. Tem uns nomes, cada um tem a sua função. Tem um que tem um aparelhinho que toca, que bate o coração, que vê a respiração. Então tem vários tipos de batimentos cardíacos, vários sons respiratórios diferentes. Tem um que quando você passa, entuba ele, né? Você põe a sonda e aí você infla a sonda com o pulmão dele enche, aí o aluno vê ele respirando. Então, por quê? Porque a gente tem agora, desde o ano 2000 e pouco, o Comitê de Ética de Proteção Animal, né, que a gente trabalha. E a gente não pode ficar fazendo o procedimento em animal vivo para dar aula, só para dar aula. O objetivo é mostrar para o aluno, então não pode mais fazer isso. Ah, tá. Então Então tem eu que não ter um posso- animal com a necessidade pra vocês fazerem o procedimento pra eles Isso. verem, mas não pode, não tem mais cobaias. É, porque é como se fosse uma cobaia. Você vai lá, já fiz isso, já dei aula com animais que vinham, animais para adoção, tal, no centro de zoonose. E eles trocavam os animais a cada 15 dias. E a gente coletava sangue, fazia muitas coisas. Só que agora, por exemplo, tem um simulador que é uma perna com uma bolsa de sangue que o aluno vai lá e simula a coleta de sangue. Então, assim, eu tenho cabeças de simuladoras também para o aluno passar a sonda, entubar o paciente. Os animais que são usados como animais vivos, né, a justificativa é só para aula de clínica que o aluno tem que estar presente, de um caso clínico com o tutor, aí ele vai acompanhar, aí ele vai ver o professor tirando sangue, né, a professora tirando sangue. Aulas de cirurgia também, que não tem como, né? A cirurgia no paciente lá, aí o aluno acompanha, faz a cirurgia junto com o professor. Aulas também de semiologia em campo, né, com bovinos, depende da aula. Então você precisa justificar por que você está usando aqueles animais. Então, por exemplo, eu dou aula de clínica de animais silvestres. Então aí chega papagaio, chega maritaca, chega macaco, chega um monte de bicho e aí eu tenho justificativa para usar porque eu estou tratando esses animais. E principalmente no curso noturno, a maioria dos alunos trabalham o dia inteiro e não tem como ir nas monitorias, eu deixo eles gravarem, porque tem vários passo a passo que tem que fazer e tal, para você entubar o animal, para você colocar uma luva, para você colocar uma roupa estéreo. Aí eles gravam e postam também, e eu reposto também, porque as faculdades, elas gostam que a gente faça isso, entendeu? Ganhar um engajamento, né? Uns likes. Aí mostra que você tá trabalhando. Teve um dia, acho que eu atendi um monte de bicho, e até o Henrique tava, meu filho tava no dia, e aí tem um tutor que ele sempre leva uma jiboia que ele tem, pra gente fazer um check-up nela, e aí os alunos, principalmente, terem contato com uma serpente que eles nunca tiveram. Tanto que eu já postei até no grupo do PDG, o pessoal ficou horrorizado. Mas é uma jiboia pet, é um animal que ele é manipulado sempre, ele tem contato com o humano, ele sabe o que é um humano e ele não é agressivo. E quando esse animal ele tá em comportamento agressivo, que é próximo da alimentação, por exemplo, ou pós-alimentação, o tutor não traz. Aí ele fala comigo, vou alimentar tal dia, não posso levar. Quando tá trocando de pele, também não. Então, essa serpente, o nome dela é Juju. Se você seguir no Instagram, @Juju a cobra. Ah, meu Deus. Eu até indico. É uma serpente, é uma jiboia. Não só os alunos são tiktokers, não só o professor é tiktoker, A mas serpente até a também. própria cobra. Tá. Também é TikToker. Não, se vocês olharem, é Juju _, a cobra. Acho que é isso. É uma cobra de 2,5 metros. Ela tem 6 quilos. E eu tô acompanhando ela já tem essa tem uns 3 anos que eu acompanho. Assim, você falou que essa cobra, ela já tem um costume com humanos e tudo mais e tal. Isso. Então,
Agora, se um veterinário... há uma confusa. Se você não percebeu, o Dudu é professor universitário de... Ainda, né? Se você Só não quem não tem percebeu ainda, percebido, né? você é meu aluno, não percebeu ainda? O Dudu é um veterinário e é um professor universitário de veterinário. Então, quando você precisa tratar uma cobra que não é uma cobra... Não sei se eu posso usar esse termo, mas ela não é uma cobra domesticada que tem um tutor. Isso, mas o termo é esse mesmo. Como que faz? Porque assim, a Juju já tá acostumada, né? A Juju Sim, já cumprimenta claro. a galera, dá um salve e tal. E uma cobra que, por acaso, sei lá, foi atropelada ou teve um incêndio na floresta, enfim. Como que você faz pra tratar? Você tem que dar uma anestesia? Como que vocês mantêm a sua segurança tratando um animal que não está acostumado com presença humana? Excelente pergunta, Marcelo, olha aí. Olha aí. Então, para animais, a gente sempre tem as técnicas de contenção física nos animais silvestres, diversos. Sejam eles domesticados, né, entre aspas, ou não. Sim. Porque mesmo o animal que está domesticado, ele pode querer te morder ou te causar algum dano. Sim. Por exemplo, nunca na minha vida eu peguei numa serpente peçonhenta com a mão nua. E, na verdade, nem com luva. Então, nunca peguei na minha mão com uma serpente peçonhenta acordada. A gente tem que anestesiar. Mas olha só. Então, para serpentes, tem uma ferramenta muito importante que é chamada gancho, que é um gancho de 1 metro, que você tem a técnica lá de pressionar a cabeça do animal gentilmente sobre o solo. Aí você firma a cabeça dela no solo e a partir do momento que você segura a serpente por trás da cabeça, ela não consegue fazer mais nada, porque é só a cabeça que ela tem ali para te morder. Então esse é o mais básico, mas tem pinção, que parece uma mãozinha, não é uma mãozinha, ele é uma garrinha em cima e embaixo, tipo uma pinça mesmo, grande, só que ela é feita de um jeito que tem umas molas que ela não aperta o animal, mesmo você pressionando, ela não machuca o animal. Então, pinção, gancho, aquelas redinhas, pulsar, mesmo aquele de pessoal pescar, então uma redinha com ar que você pega vários animais ali, luva de raspa, luva de vaqueta. Mas depende da técnica. Por exemplo, você segurar uma serpente com uma luva grossa, a serpente vai escapar na sua mão e não vai te morder. Então, é mais seguro você segurar uma serpente com a mão nua do que com uma luva grossa. Caramba. Então, tem várias situações assim. Isso aí é treinamento, é contenção. Eu dou aula de contenção também. Então, os alunos, nessa mesma aula da Juju, antes da Juju chegar, que eu marco um horário um pouco depois da aula começar, eu dou uma aula de contenção para eles com uma serpente que eu tenho de borracha aqui. E aí os alunos aprendem com um gancho, a pressionar, a pegar por trás, a soltar o animal sem deixar ele formar aquele S na cabeça, que é quando ela vai dar o bote. O bote da serpente, ele é o tamanho. A distância do bote é 1/3 do tamanho da serpente. Então, uma serpente de 1 metro, ela te dá um bote de 30 centímetros. A distância segura é acima disso, então, pra você... Não, do tamanho do animal, né? Depende do tamanho do animal. Uma serpente de 2 metros, ela vai dar um bote lá. A distância é 1/3 do tamanho do animal. Acho que é isso. A distância segura é não estar no mesmo ambiente que o animal. Essa é a distância segura. Isso tá errado. Mas eu posso, porque eu sou de finanças, eu não sou de veterinária. E mesmo assim, eu tenho vários alunos que são do interior, de roça mesmo. Ou que já pegaram com a mão, já rodaram, laçaram a vaca com a cobra. Não, pelo contrário. Eles pegam a vaca no chifre, mas não chega perto de uma cobrinha, que não faz nada. Uma cobrinha pequenininha que não consegue nem abrir a boca direito. Provavelmente essa galera tem medo de barata também. Pega a vaca pelo... tem medo de barata. Não, eles crescem com o mito da serpente, com o medo da serpente, com a questão da serpente ser o mal de todo, lá desde de Adão e Eva, lá, o negócio da maçã. Então, essa mitologia das serpentes, ela é bem antiga e bem enraizada, né? Na cultura da população. Tem aluno que realmente não fica na sala de aula. Então, e às vezes tem um aluno assim, 5 meninas e 3 homens. Os homens não chegam perto. As meninas têm mais coragem. Eu não teria por que chegar perto. Talvez se eu estudasse veterinário, ok, mas não teria por que chegar perto de uma serpente. Bom, é aquela questão. A gente tem tanta segurança, né? Estou falando de animal que não vai fazer nada, né? Animal que é pet. Que até eu deixo meu filho chegar perto e pegar e passar. É confiança 100%, não, obviamente, se não deixar seu filho chegar perto. Isso. Aí teve esse vídeo que a própria faculdade fez. Um dia lá que eu atendi vários animais. Aí esse vídeo tem mais de 1000 visualizações, sei lá o quê. Aparece lá, agora seu vídeo tem não sei quantas visualizações.
Mas eu nunca tive isso, não. Falando em animais peçonhentos, ô Léo, quando você dá aula pra animais peçonhentos, ou seja, Nossa, quando você dá aula pra Que humanos, shade né? Você tá me chamando de peçonhento, é isso? Não, você dá aula pra animais peçonhentos de que são os animal humanos. ou de peçonhento. Animais peçonhentos que são os humanos. É um ou outro. Na sua carteira de alunos, com certeza tem animais peçonhentos, ô Léo, né? Deve ter um ou outro, pelo menos, né? Cara, tem. Assim, o Dudu falou de aula e em algum momento ele falou tá falando de computador. Eu acho que alguma matéria que o Dudu dê aula deve funcionar muito bem a aula online, mas na real, Mas, você que, né, dá aula de educação, né, corporal ali, né, educação física. sim. Cara, se você pudesse escolher, você acha mesmo que as aulas online têm o mesmo, ou pelo menos chegam perto da sua aula presencial? Porque, até por causa da pandemia, né, é aí que a coisa virou de verdade. Até então ninguém fazia ginástica pelo computador, né? Eram poucas pessoas que faziam. Eu Pois acho é. que o online, tanto a educação EAD quanto o treino online, não sei o quê, ele é uma solução para um momento. Então, digamos, eu sou uma pessoa que eu não tenho possibilidades de me deslocar até uma academia, eu sou uma pessoa que eu preciso do incentivo. Estamos em uma pandemia mortal que não podemos sair de casa. Não, ok. Aí foi uma situação que não tinha outra opção mesmo. Mas, tipo assim, a pandemia já acabou, né? Se você falar, claro, que eu acho que vai ser mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente, eu acho que o treino presencial vai ser mais eficaz, com certeza. Mas o treino online tem seus benefícios também, né? Tem seus resultados. Resultados. O treino online Sim. tem resultados também. Você já teve um aluno, uma aula online que o aluno passou mal de verdade? Não que fingiu que passou mal pra parar de fazer exercício, mas passou mal de verdade. Eu, no início das aulas com o Léo, passava mal, dava teto preto, eu tinha que parar. É sério. Eu, Meu Deus do céu. O André continuava e eu ficava lá sentado no sofá. Ah, vou desmaiar. respira, recupera. Mas eu não considero isso como um passar mal de verdade, não. Eu considero isso como um... Não, passar mal de verdade. Vai, vamos lá, porque vamos eu já acima disso. passei mal. No sentido de eu já sei qual é o limite que eu passo. Se eu passar disso aqui, eu não volto, entendeu? Aí eu paro. Nossa senhora. Mas a gente aprende o limite, é igual a gente aprende o limite do quanto a gente consegue beber. É quando a gente passa e a gente fala, Quando a gente era passa do ali que eu limite." devia ter. Essa foi Exatamente. o sinal que eu perdi, entendeu? Esse foi o sinal que eu ignorei. Aí se aprende. Nunca tive um aluno que passou mal de verdade online, mas já tive que passou presencialmente, né? Olha aí, Você vê que presencialmente. coisa. Caramba. Não passar mal de realmente da pessoa precisar sentar, deitar ali, botar as pernas pra cima, respirar, traz uma água pra pessoa. Pressão baixa. Ou então a pessoa foi fazer um exercício em cima do step e pisou de mau jeito, torceu o pé e caiu no chão. Tipo, algo que te preocupou de verdade mesmo. Falou, cara, foi feio o negócio aqui. E isso porque eu sou uma pessoa bem conservadora no sentido de segurança em primeiro lugar nas minhas aulas, tanto online quanto presencial. Eu penso sempre na segurança no sentido de esse exercício que eu tô passando pra essa pessoa é desafiador demais? Existe um potencial lesivo nesse exercício que eu deveria fazer ele adaptado pra essa pessoa ou não? Potencial lesivo. Vou usar essa expressão na academia amanhã. Fala, professor, isso aqui tem um potencial lesivo muito alto. Tá vendo aí? Aproveita. Aprendendo palavra nova, hein? Porra, com certeza. Mas o Cello só faz o PDG pra isso. Aprender coisas novas e tirar as Consultas dúvidas que ele tem. gratuitas. Aguarde o É PDG isso. maromba. Se você acha que aqui eu tô perguntando, aguarde o PDG. Tá vendo aí? Porque vai Tá ser um vendo PDG aí? só pra falar de exercício físico. Aí, meu caro, nunca mais eu vou numa academia que eu vou aprender tudo com você em 2 horas. É assim que funciona mesmo, exatamente assim. Eu quero saber, além do Léo, quem vai ser o outro convidado, então. Porque... O criador do assunto, que foi o Tom. O Tom que deu essa sugestão. Ah, mas o Tom tá marombando também, é isso? Essa Ou ele lenda só- que ou tá. ele só A gente, tá falando. a gente tinha marcado pra semana passada pra gravar, não sei o que aconteceu, que acabou não rolando. Ele falou, não, eu fui até pra academia hoje pra poder ter mais assunto. Nossa senhora. Tá vendo aí? Mas eu acho que o do Léo... É porque o Marcelo perguntou das pessoas peçonhentas, porque rola fofoca demais nas suas aulas, imagino. Ah, rola, fofoca rola. Eu sou a pessoa mais bem informada da cidade. Eu ia falar, você deve ser um fofoqueiro de marca maior. Eu já não gosto de fofoca e minha profissão permite ser. Eu falo sempre pros meus alunos, eu sei de tudo. Eu falo pra eles. É, porque diferentemente do Dudu, que ensina na universidade e tal, os seus alunos, né, o Léo, eles, entre um exercício e outro, eles querem conversar, né? Claro, O educador físico, ele é quase um terapeuta também, não é, cara? eu não vou dizer que ele é terapeuta, porque os terapeutas ficam bravos com a gente, né? Então eu vou dizer que é terapêutico. Tá.
Como é a palavra? Viu que eu tô esquecendo? Não é terapia, mas é terapêutica. Você precisa fazer certo, exercício, Léo, pra dar uma oxigenada melhor pra- no cérebro, cara. Vai seguir sua mãe. Tá vendo aí? Você e minha mãe. E não vou reclamar dos vídeos dela. Porque quando me dava aula, não fazia uma repetição. Olha só que absurdo. Uma repetição eu fazia. Só ficava dando ordem. Uma eu fazia, Igual que é o pra Capitão demonstrar, Nascimento. pra ver como era. Uma eu fazia. Dudu também. É, só no comecinho, né? Isso. Exato. Aí vocês vão pegando jeito, a gente vai... Aí isso também tá dentro do aprendizado do aluno, né? Vai aprendendo, a Isso, gente tem bota a que ir culpa no soltando aluno as mesmo. amarras, né? Deixando o aluno poder perceber seu próprio corpo, vivenciar os exercícios, tá tudo Voar dentro do sozinho, ar. né? Enfim. Você deixa ele voar sozinho, né, cara? Mas você tava falando do lance do terapêutico, que também é... De você... sim. Porque assim, É. tudo bem, o lance terapêutico, as pessoas fazem exercício é bom, pra cabeça inclusive também. Mas o que eu tô comentando, as pessoas, de repente, elas têm necessidade de conversar durante a academia, né? Durante Tem. os exercícios Exato. físicos, né? Tem necessidade. De enrolar o professor. Tem. É, tipo, fica quieto, faz aí 10 vezes, não precisa ficar falando, mas não, o cara quer falar. Cara, tem essa, não tem? Principalmente quando é personal trainer, né? Quando tá você e a pessoa, às vezes a pessoa realmente chega na academia, você já sente que a pessoa tá meio triste, meio pra baixo e tal. E aí você vê que conversar vai fazer mais bem pra ela do que fazer um treino pesado e tal. Você já faz um ajuste, deixa o treino um pouco mais leve e deixa a pessoa desabafar ali contigo, porque vai ser importante pra ela naquele momento. Às vezes a gente tem essa sensibilidade pra poder fazer esses pequenos ajustes e realmente, às vezes o que a pessoa tá precisando no dia é só de uma fofoca, só botar pra fora, só reclamar de alguma coisa e pra Nem sair sua, daí né, cara? melhor. Nem sua. Suar vai suar, que eu não vou deixar sair do meu treino sem suar, mas... mas ela, às vezes, é só uma conversa e vai fazer muito bem pro aluno isso. Tá vendo, chefinho? A gente, quando a gente vai trabalhar, a gente pode sentar na frente do computador e falar, cara, eu não vou falar com ninguém, vou ficar o dia inteiro aqui fazendo essa porra dessa planilha e não quero contato com ninguém porque eu não tô num bom dia hoje. Você que pensa, Marcelo. Não, é de porque maneira você- geral, assim, não, ok, mas de maneira geral. Você não conhece um negócio que chama chat? Não, ok, Aquela ok, porra que fica pingando o dia inteiro? mas é bem menos difícil do que No o... Léo, pelo menos, a aula acaba. E o aluno vai embora. Não, mas o Léo, ele precisa, se o Léo não tá num bom dia, se o Dudu não tá num bom dia, Ele não tem o que fazer. eles não têm o que fazer, cara. Eles têm que enfrentar aquele cara que vem, que quer conversar, aquele cara que vai perguntar de novo. A gente, na pior das hipóteses, a gente tá falando com o computador e o cara te pergunta no computador, você deixa pra responder 3 horas depois, né? E sim, a aula do Léo não dura 8 horas, né? Mas ele, de repente, ele deve ter 8 alunos de 1 hora cada, entendeu? Tem dia que eu dou até 10 horas de aula no dia. Porra, 10 horas de aula. Mas efetivamente. Porque no final das contas, né, é lidar com seres humanos, né, cara? Esses dois caras têm que lidar com seres. É isso. Eles não conseguem trabalhar sem lidar com seres humanos. A gente, pelo menos, pode fingir que você tá lidando com o computador. Eles não, tem que lidar com seres humanos 100% do tempo, né? Ah, mas vocês não tem reunião presencial também com pessoas? Mas não é sempre, né? Ah, Nós não é temos o sempre. tempo todo. Não é sempre. E às vezes é online. E coisas quando é online, você tá deitado e não abre a câmera. Não que eu faça isso. Quem faz é o Cleiton. Ah, não. Quem É. faz é o É Cleiton. só, Outras tem gente que pessoas, né? faz. Você tem não, gente claro que faz. não. Tem gente que Você faz. também não, né, tem. chefinha? Você não faz isso. Não, eu lavo roupa, né? Eu boto a roupa pra lavar, eu arrumo a casa, eu passo o aspirador, mas dormir não. Não é dormir, tá Não deitado. dormir, é fazer outra deitado. coisa. Não, é. Você nunca Mas fez reunião deitada, várias- chefinha? Não. Nunca? Porra, Você até já eu gravou fiz. PDG deitado, mas reunião você nunca fez reunião deitada com a câmera fechada. Mas eu tava grávida de quase 8 meses e muito cansada. Não, ok. Você Esse tinha é um mero ótimo argumento. detalhe, né? Detalhe da sacanagem. Você tinha um ótimo argumento, mas uma reuniãozinha deitada, todo mundo fez uma reuniãozinha deitada. Mas se você fizer deitada, você corre risco de dormir, por isso que você não faz? Eu gosto muito da minha estação de trabalho que eu tenho em casa, né? Eu acho assim, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu montei uma estação de trabalho em casa que eu gosto. Então, assim, o meu computador, ele tem um lugar certo que ele fica pra plugar nos monitores e tudo. Então, assim, se eu tirar meu computador daqui pra deitar em algum lugar, eu vou ficar olhando pra essa telinha minúscula, eu não vou conseguir enxergar nada. Aí o computador esquenta demais, a bateria também às vezes não segura o tempo todo. Fala, não, é melhor agora.
Se falar que eu estava vestida propriamente para uma reunião de trabalho 100% do tempo, não é nem 10% do tempo. Porque essa semana eu fui ligar pro meu time tava todo reunido em Tampa, né? E eles falaram assim, liga aqui no escritório pra gente ver o neném, porque, né, ninguém quer me ver mais. É verdade. Liga aqui pra gente ver o Alex e tal. Aí eu liguei lá no escritório, eu falei, gente, vocês não reparam não que eu tô de pijama. E eles falaram, Marina, como se a gente nunca tivesse te visto de pijama. Eu falei, tá bom, desculpa aí. Nem precisou. Nem Não era, precisou. tá mais aqui quem falou. Senhores, que tipos de alunos vocês mais gostam de ter na aula, hein? E aí fiquem à vontade pra usar a pergunta do outro jeito, tá? Pode falar aí, Léo. Até porque, Léo, você tem 2 alunos nessa mesa aqui, tá? Você Tá tem vendo 2, aí? né? Fala aí o que você manda. Bom, essa pergunta ela é muito ampla, porque tem muito tipo de aluno na educação física. A gente pode falar do aluno que é mais bem desenvolvido, fisicamente falando, né? O cara que vai pegar mais pesado, o cara que vai pegar mais leve. A gente pode falar do aluno que enrola, ou do aluno Quer que ficar não enrola. grandão, né, chefia? Quer ficar grandão. Quer ficar grandão? A gente pode falar de vários tipos de aluno aí, mas eu vou ter que escolher aqui. Eu vou falar que eu gosto mais. Cara, tem 2 tipos de aluno que eu gosto, muito mesmo. O aluno conversador, que gosta de ficar conversando enquanto faz exercício mesmo. A gente troca ideia, a gente fala do filme que tá legal, a série que a gente tá vendo. Eu acho legal ter esse aluno, que eu me divirto durante a aula o tempo todo. Inclusive, Marina e Dudu fazem parte, podem entrar nesse hall de aluno conversador. Eu converso mesmo, O gente. Dudu, enquanto tá fazendo o exercício, ele mais reclama e xinga mesmo. Mas depois, sofre. nos intervalos, ele conversa. Nos intervalos eu converso, exatamente. E tem também o aluno... vou falar esse aluno conversador que eu gosto. Aluno que conversa durante o treino. É óbvio, né? É bem diferente do aluno conversador. É o pior possível, né? Exato, é o contrário, né? Isso que eu tava pensando, né? É o contrário, exatamente. Mas, ô, Léo, o cara que conversa durante o treino, esse cara já tem um pouco de fôlego a mais, né? Porque, dependendo do que tá fazendo, ainda consegue falar? Nos intervalos, né? Na hora do exercício não precisa falar, não. Eu falo com ele. Tá tranquilo. É tipo o dentista, né? Que o dentista, você tá na cadeira Eu do tenho dentista essa com um vibe. monte de coisa na boca e ele fica conversando com você e te pergunta assim, não tem como você falar. Eu tenho um pouco essa vibe do dentista mesmo. Você não gosta de alunos conversadores. Quer dizer, não é que não gosta, mas não encaixa, né, Dudu? Não faz sentido, né? Não, nem pode. Atrapalha. Atualmente, e outra coisa, eu tenho um problema sério que eu não lembro dos alunos todos. Eu tenho 2 faculdades, somando as 2, eu tenho mais de 200 alunos nesse semestre, por exemplo. E é tudo igual, todo mundo muito igual. O corte de cabelo, tem muito estereótipo, muito igual desses meninos. Vários Claytons. As Exato. tribos, né, cara? São as E tribos. aí, Vários agroclaytons. aqueles alunos que a gente lembra, primeiro, Agrocleiton. pra gostar do aluno, tem que lembrar dele. Né? Os alunos que a gente lembra são os alunos que são bons alunos, que vão bem, que ficam quietos, que fazem perguntas pertinentes, participam da aula com perguntas pertinentes. E tem o mau aluno. A gente lembra dos maus alunos porque o cara, ou ele aparece de vez em quando, mas você lembra dele, ou vai mal na prova, fica conversando, o falador, brincalhão. A gente lembra dessas pessoas, do que é bom e do que é ruim. Os ali medianos, some. aluno mediano a gente não lembra, não dá pra saber quem que é. O cara entra quieto, sai calado, tira a média na prova lá, você não vai saber quem que é. A maioria. Ou seja, é o entendeu? cara que literalmente vai pra estudar, né? Ele vai, ele vai estuda, vai, né? exato, tá ali. ele Eu vai, acho que eu era estuda. essa pessoa, sabia? Que a maioria dos professores não vai lembrar de mim, não. Será? Você fazer a sua parte ali. E aí, né? é muito engraçado, quando eu vou corrigir nas provas, eu torço pro aluno, né? Eu vou torcendo, ele vai acertando, eu vou, beleza, você torce, errou. Legal. Não sei o que quer dizer, só todos isso, não sei quem que é o aluno, porque eu corrijo também, eu não corrijo a prova, Apresenta a prova. eu não pego uma prova, leio o nome da Sabendo pessoa de e quem vou que é. corrigir. Entendi. Não, eu pego todas as páginas, por exemplo, começo com as questões discursivas, que são mais chatas de corrigir. Aí eu pego todas as provas, viro na questão discursiva, corrijo todo mundo. Depois então pra não estar enviesado. Você não fica enviesado e fica mais rápido também o trabalho. Você tá corrigindo a mesma coisa o tempo inteiro, entendeu? Sim, verdade. Você consegue Normalmente as comparar, pessoas né? têm igual. Tipo assim, pra não virar, o fulano falou a mesma coisa que eu, só que aí você deu uma nota maior. Você consegue comparar e ver qual que é as melhores respostas também, pra você ter uma média ali. E também depois você corrige o gabarito, né? Que é muito mais fácil, mais tranquilo de corrigir. Mas nunca faço prova por prova, que dá muito mais trabalho também.
E eu gosto dos alunos que são bons alunos mesmo. E tem alunos que até viram amigos da gente, né? Com o passar do tempo aí, né? E mantém contato até depois que eles formam. Você era essa aluna, chefinha, que era aluna mediana? Mediana, eu digo não mediana mas mediana que nem aparecia demais e nem tocava par de dinheiro. Eu era. Pra maioria das matérias, digamos assim. Pra algumas matérias que eu ia super bem, assim, que eu gostava mesmo, eu acho que o professor lembrava de mim. Mas assim, 2 ou 3. O resto, eu era só mais uma cabeça no meio da galera ali. Eu acho que eles não marcaram, não. E você, Tielo? No colégio, né, ali no primeiro grau, eu tava no grupinho que sentava na frente, que era o nerdão, que tirava nota boa, que ficava brabíssimo quando tirava 8. Eu era esse tipo de aluno no colegial. Nossa, nunca me deixaram sentar na frente, porque eu era alta. Aí eu sempre fui baixinho, né, cara? Então, era pra um mim... saco. Falar, você ainda me atrapalhando. Aí eu tinha que ficar sentando no fundo. Na universidade, aí eu já entrei pro grupo mediano, né? Que fazia, quanto que é pra fazer? 8? Então nós vamos tirar 8. Quanto que é pra tirar? 6? 6. Tá faltando 2? Vamos tirar 2. Tipo assim, nada além. Porque daí é outro momento da vida, né, cara? Daí você já trabalhava, né? Você já tinha outras preocupações e tal. Então não dá Eu era aquela que passava no terceiro bimestre. Pra não ter que esforçar no quarto. Eu era aquela que no quarto bimestre os professores viravam pra mim, poxa, Marina, o que aconteceu? Eu falei, não, eu já tinha nota, não, tá tudo bem. Eu nunca não fiz prova, por exemplo. Mas que eu já fiz prova sem estudar e fiz tudo pros cocos e fiz errado pro povo colar de mim e achar que tá colando certo. Eu era essa. Os professores não lembram de mim não, mas eu tenho certeza que vários colegas lembram, sabe? Porque eu era a insuportável. Eu não deixava colarem de mim. Eu dava cola. Então, eu dava a cola errada quando colavam de mim, entendeu? Você dava a cola errada? Dava. Se eu via que estavam querendo copiar, eu marcava errado e depois eu remarcava, né? Se eu soubesse a resposta certa, depois eu trocava. A cola. Você deixava que olhassem e você dava uma ludibriada ali. Isso. Então foi esforço da outra pessoa, não foi você que se esforçou pra ela se ferrar. Foi ela que se esforçou e você falou, peraí. Uma coisa que, assim, o André, ele pode até falar que eu sou assim mesmo, né? Acho que vem muito da cabeça de eventos também. Eu presto atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor. E é um saco, inclusive, pra quem tá aqui comigo. Coitado, né? O André, a gente vai almoçar no restaurante, eu falo assim, olha ali, aquela mesa lá, ó, que eles estão brigando, ó, aquela mesa ali, ó, first date, aquilo ali é date e não tá dando certo, não. Eu adoro isso. Então, assim, eu consigo prestar atenção. Então, eu sacava quando o povo tava querendo colar da minha prova. E eu dava até aquela, quando eu vi, eu até facilitava. Sabe quando você dá aquela, deixar a folha ficar pendurada? Você abre a folha assim, a folha de pendura pra fora? Mas eu marcava a resposta errada. Eu passei uma galera em biologia no ensino médio, mas... Eu não era legal igual o Léo, não. Eu era escrota. Você levou uma galera junto com você, cara? Eu ajudei a galera, né? A galera ia se ferrar, pediram cola e eu fiz a prova, deixei a cola ajudou passar uma galera. fácil. Olha não foi eram os três. Caralho. Sentamos os três na mesma fileira, assim. Era a época que tava com o Enem já, né? E aí o Enem, as escolas faziam treino pro Enem, porque o Enem você tem que fazer as Sim. circular as bolinhas certinho, não sei o que, então tinha separado da prova um Tem que fazer papelzinho simulados pra fazer as bolinhas, acertar as bolinhas. Então era um papel separado da prova. Então eu deixava o papelzinho, ficava bem encostado pra frente da mesa e deixava o papelzinho atrás do meu braço pro colega de trás poder olhar o papelzinho com as respostas. Olha aí, o Léo ajudando a galera. E aí a galera foi vendo as respostas e aí atrás de mim o cara fez a mesma coisa, atrás dele o cara fez a mesma coisa e atrás dele o cara fez a mesma coisa. Então os 5 da fileira tiraram 10 na prova. A fileira inteira. A prova o professor facilitou também, naquela foi a última prova do ano, ele viu que a galera tava com dificuldade, ele deu uma facilitada na prova também. E aí todo mundo da fileira tira 10. E assim, eu não acho, aí Dudu, você pode falar o contrário, assim, mas eu não acho que o professor tá afim de segurar o aluno, entendeu? Eu acho assim que se o aluno ficou é porque não deu, entendeu? Você quer, sério, olha só. Imagina, você tem um aluno o Dudu quer mais é chutar o aluno pra longe. Exato, que não vai na aula, que não sei o que atrapalha. Você quer que ele continue? Não vai. Não vai aí, meu filho, vai que na desgraça é a desgraça, vai e fica. Mas ruim. tem professores e professores. Por exemplo, meu pai reprovou um ano na escola por causa de 1 décimo. A professora de matemática não deu 1 décimo pra ele teve que reprovar. Tem professor que não dá 1 décimo, tem professor que dá. Eu dou. Se a pessoa fica por 1, eu passo. Se a pessoa ficar por 2... aí ela faz outra prova lá, finalzinha,
pra poder passar um aperto, né? Rola um esforcinho a mais ali, rola só um pra não falar esforço. que foi de graça. Mas quando é por um, é assim, só se o seu aluno for muito escroto, aí que a gente não dá. Mas aí, por exemplo, você tem mais alunos que passou por um, aí você tem que passar todo mundo por um. Né? Tem que ser justo com todo mundo. Sim, Uhum. sim. Mas, ô Léo, você falou que você ajudou uma galera aí e tal, que você passou Aham. pra um, o outro passou pro outro, e aí virou uma pirâmide, né? Mas todo mundo foi junto. Você perguntou como eu era na escola. Então, como eu falei, no primeiro grau era do tipo que eu terminava a minha lição e ia ajudar, e literalmente ensinar, ajudar os coleguinhas que estavam com dificuldade. Você Nossa, chegou nesse tremendo. nível também de, cara, eu vou... Vem cá, fulano, você tá com problema aqui, deixa eu tentar te explicar de outro jeito, já que você não entendeu como o professor explicou. Chegou nesse nível, assim? Sim, já. Porque, assim, alunos fomos todos, né? Todos aqui foram alunos de alguma maneira. Agora, professor são alguns, né, cara? Então, você já Aham. começou com esse lance de ensinar lá atrás, então. Ah, mas assim, se for esse o fator, você tem que ensinar alguma coisa também, pô. Você fez isso? Você é professor de quê, Thiago? Eu realmente dei aula. Eu dei aula de informática e dei aula de alfabetização de adultos um tempo. Então, Legal. mas assim, é Média. diferente porque... Tudo bem, na aula de informática era uma profissão, eu ganhava, apesar de não ser professor registrado, mas eu ganhava com isso e mais tal. A alfabetização de adultos era o lance de usar o tempo livre para poder fazer esse lance todo. Voluntário. Voluntário. Isso, voluntário, exatamente. Demais, Preciso fazer exercício também, que a palavra não tá vindo na cabeça. Tá vendo? Não sou só eu. Mas, assim, então, de uma certa maneira, todo mundo me ensinou alguma coisa pra alguém. Mas vocês levam isso como profissão. Então, assim, Uhum. Sim. você, Léo, e você, Dudu, vocês já perceberam essa vontade em algum momento? Principalmente você, Dudu, porque até então você era veterinário. Não sei se você já tinha dado aula antes, você começou a dar aula agora. E você, Léo, já enxergou isso lá atrás, quando você começou a estudar? Cara, eu quero fazer alguma coisa nessa linha de virar um educador físico. Bom, eu decidi ser educador físico pra poder trabalhar com esporte, né? Eu sempre fui do esporte, sempre fui do basquete, então eu sempre pensei, meu foco sempre foi trabalhar com basquete. Inclusive, hoje em dia eu não trabalho com basquete, né? Mas sim, eu tenho muita vontade de um dia ainda ser professor, ou de escola, ou de universidade, porque eu gosto mesmo de passar o conhecimento, de ensinar, de falar a respeito. Eu acho que a educação ela tem que ser divertida, e eu acho que eu consigo passar o conhecimento que eu tenho de uma forma mais lúdica, assim, mais agradável, do que simplesmente passar um conteúdo maçante num quadro para os alunos copiarem, né, por exemplo. Então eu tenho vontade ainda de aumentar esse meu leque de ser professor, para deixar de ser professor do funcional ali da academia e ser um professor universitário, algo do tipo também. E talvez seja justamente por conta que na escola a gente vivenciei isso aí também, de ajudar o colega que estava com dificuldade, de mostrar como fazia, de tentar dar um help ali na matéria. Pode ter sido. Você tem mestrado, Léo? Não, ainda não. É bom, porque pelo menos o mestrado, para você ter um direcionamento, é importante. Tem faculdade que só contrata professor, pelo menos com mestrado, né? Depende. Eu acho que agora é lei, né? Tem que ter pelo menos mestrado, né? Pra dar aula em ensino superior. Não, ainda não é lei. Eu tenho colegas que não achava têm que mestrado. Não é. Mas Então, eu sempre trabalhei viajando. Eu morava fora, trabalhava em obra, vários lugares do país, várias obras diferentes. E aí, deu a pandemia e eu senti a necessidade de ficar mais quieto. Apareceu uma obra também para fazer durante no final da pandemia, final de 2020, final de 2021. Então a gente trabalhava em obra com máscara, tudo separadinho, bonitinho, porque era ao ar livre. E aí logo depois apareceu a oportunidade de eu dar aula. E aí foi uma oportunidade que eu tive de ficar quieto, sem ter que viajar o tempo inteiro. Viajar e morar fora, né? Que eu fazia isso. Eu morava fora e ficava meses fora e voltando. Durante todo o período da obra, né? Durante todo o período. E também aí a gente teve como planejar, né? E ter o neném, né? Ter o Henrique, por conta disso. Como eu sou filho dos professores, meus dois pais, eu vi que eu tenho realmente vocação e gosto, né, de dar aula. Então, assim, nunca tive reclamação, assim, de turmas. A gente sempre tem uma devolutiva no final do semestre, o que os alunos falam, não sei o quê. Volta e meia um reclama, né? Mas aí da maioria da turma não tem essa reclamação, não tem essas reclamações. Sempre tem um arrombado, No caminho, né? Sempre tem um arrombado. Não tem jeito, não tem todo mundo gostar de você, entendeu? Não é assim. Eu quero que todo mundo goste de mim. E se todo eu mundo gostar também de nem você, tem um quero. problema, né? Se todo mundo gostar de você, tem um problema aí também, né, cara? Exato. Ou do jeito que você dá aula, tem gente que não consegue. E a gente tem até turmas que a gente fica, tem mais afinidade,
turmas preferidas, né? Sim. Turmas que são que a gente não quer nem... Ai, que saco, vou dar aula pra aquela turma de novo. É engraçado porque junta. Parece que junta todo mundo que é problemático numa turma só, do nada. É a famosa maçã podre, né? Polui tudo. Exatamente. Tem alunos que, se você tirar alunos pontuais de uma turma, a turma se acerta. Eu não tava nem dando aula pra essa turma. Teve uma turma que, por exemplo, acho que era o 5º período. Aí eles não passaram pro 6º, passou só metade da turma pro 6º. O coordenador fez questão de reprovar metade da turma. Aí a Nossa turma que foi Senhora. pro 6º foi assim, continuou excelente. E aí a turma que ficou pra trás teve que lá que se ajustar. Porque realmente a turma eles não tinham condições. E metade da turma ficou pra trás mesmo, repetiu. E não formaram juntos. Se você é aluno do Dudu, manda um e-mail pro estagiário@podcastgaragem.com.br que a gente vai ler o seu depoimento. Eu prometo sigilo, É tá, verdade. gente? sigilo. Não preocupem. Ou então deixa um comentário aqui no post. A gente tem um mural de recado do PDG aqui no post do episódio. Vai ser sigiloso se você não assinar, tá? Zé dentro d'água. Então não assine pra ser sigiloso. E aí a gente pode dar sua opinião. E se você é aluno do Léo também, tá, gente? A gente Tá não... valendo também, aqui né? Aluno só do Léo conta também. qual professor que você tá falando, porque, né, vai que a gente tá falando de... como é que chama? De peçonhentos. A gente não sabe qual dos peçonhentos que é, né? Se é um peçonhento de um, peçonhento do outro. Mas, Dudu, você tá falando aí do professor que você gosta, que tem os alunos que gostam de você, mas que você não quer agradar todo mundo. Eu tenho certeza que eu tenho um professor que ele lembra de mim até hoje. Foi meu professor de física, mas ele foi o professor da minha turma por 2 meses. E ele foi mandado embora. Meu Deus. Nossa. Porque a turma odiava ele, mas é porque o cara, ele era muito bom, só que ele não tinha didática. Isso. O cara era um isso gênio. acontece. É isso. As aulas, eu entendia isso, eu entendi exatamente. as aulas dele. Só que o problema é que numa turma de 50, era eu e mais meia dúzia que entendiam. E a turma ficou puta, e colégio particular, vocês já viram, né? Vai reclamar. Eu fui no... Abaixo assinado. Abaixo assinado. Eu fui no board defender o professor. Pra falar mal dos colegas, entendeu? Que os colegas é que não se dedicam, que os colegas é que não prestam atenção. Porque o fulano, eles ficam conversando a aula inteira. O fulano só dorme, o outro não sei o quê. Então, assim, eu meio que fui lá no board pra falar o tanto que minha turma era um saco e que o professor, ele era bom. Só que, assim, realmente ele não tinha didática e ele não tinha paciência. No sentido de, Porra, se a aí ferrou, pessoa hein? pergunta e pede pra explicar de uma outra forma, ele não conseguia. Ele era meio Sheldon, sabe? Ele não conseguia Putz, explicar de aí outro ferrou. jeito. Então, Aí assim, tem eu que tenho fazer. certeza que esse professor lembra de mim, porque ele sabe que eu defendi ele pro board. Mas, tadinho, só eu, ainda mais eu, que não era ninguém, aí não deu certo, aí trocou de professor. Eu conheço muita gente que são crânios, o cara é muito inteligente, mas o cara não tem um pingo de paciência de explicar 2 vezes alguma coisa pra alguém. Ou o cara não tem didática. Então, eu acho que, sei lá, né? Coisa básica pra ser professor, né? Ter um pouco de paciência e conseguir passar de uma maneira que as pessoas entendam. Você já foi professora, chefinha, de alguma coisa? Assim, a gente sempre ensina alguma coisa. Ah, tem alguém no trabalho novo, vou ensinar. Mas isso é normal da vida. Eu digo, professor mesmo, estou fazendo, né? Estou dando aula para alguém no horário Não. assim, fechado. Eu não dou aula, mas eu dou treinamentos. Uhum. Então, é uma assim, maneira, eu como acho se fosse, que... eu dou treinamentos do sistema que eu cuido, né? Então, assim, eu cuido de um sistema, eu me Tá personalizei. ensinando algo, tá ensinando Sim. algo. É. Né? Eu dou treinamentos para novos usuários. Então, a pessoa que começou a usar o sistema agora, eu tenho um treinamento mensal, que é o treinamento para novos usuários. E eu tinha os treinamentos que eles eram sob demanda. E tem um treinamento anual que eu dava, que é para meio que botar todo mundo no mesmo nível, né? Então, eu fazia tudo isso com gente do mundo inteiro. Então, assim, eu falo, às vezes você se dedica, você tá tremendo, porque assim, eu tô dando o treinamento numa língua que não é a minha língua nativa. Aí, assim, você dá 2 horas de treinamento pra pessoa falar que você não foi inclusiva, porque eu usei Algum termo, alguma palavra Porque, de que novo, você falou? gente, o vocabulário é limitado se você não é falante nativo daquela língua. Ponto Sim. final. Sim. Mas eu falava assim, eu usava, eu acho que eu falava assim, o usuário, e eu usava assim, o usuário quando ele fizer isso, quando ele fizer aquilo, quando ele fizer isso. Então, assim, Ah, você não falou. eu não falei, tipo, não usei um pronome neutro pro usuário do sistema, e o sistema pode ser usado por pessoas de todos os gêneros, porque é um sistema, né? Não é... Sim. O sistema não tem... Mas assim, eu dei um exemplo, olha, se ele pode clicar aqui, um novo usuário pode fazer isso, não sei o quê. Então, Uhum. assim, e aí o feedback, a pessoa deu uma avaliação negativa do meu curso porque eu não fui inclusiva.
Entendi. É cada uma, viu? Na verdade, o feedback era pra saber se você soube explicar e se ela entendeu, né, cara? Então é uma pessoa meio não que era deu uma pra ser- desvirtuada, né? O feedback é pra saber se o treinamento foi eficiente, entendeu? Você exato. absorveu o que Pois você é, né? que você tinha que absorver. Então, assim, eu acho que existem pessoas e pessoas, por mais que fale assim, eu vou ensinar alguém do trabalho a fazer um negócio novo e tal, mas eu treino todos os novos funcionários do time. Uhum. No sentido de eu sou a pessoa que faz o onboarding, que aqui é o que chamam, né? Então, toda vez que entra alguém novo, eu sou a pessoa que fica 6 meses ensinando, né? Eu já contei a história aqui de como que foi ensinar a estagiária, que foi o Sim, meu sim. maior Que desafio. alegria. Nossa senhora. Alegria, alegria. Alegria! Alegria. Mas, chefinha, é assim, né? No meu trabalho, algumas coisas, sei lá, entrou uma nova pessoa que vai ser minha par e eu vou ensinar ela. Eu diria que 90% das coisas que eu faço não tem um único jeito de fazer certo. Então, sempre que eu vou passar para alguém, falar, olha, eu vou te mostrar como eu faço, mas o jeito que eu faço não é o único jeito de fazer certo. Talvez você Eu vai faço assim também. desenvolver um outro jeito e legal, que bom, né, cara? Se no final das contas chegar no dia tal a gente conseguir entregar o que é pra entregar, parabéns pra você que você descobriu um jeito novo. Os seus treinamentos, eles têm nessa mesma linha? Tipo, você ensina uma maneira da pessoa fazer ou só tem aquele jeito da pessoa fazer? Não, eu ensino como eu faço e qual que é o resultado que tem que ser atingido. Então eu falo assim, olha, Ah, a então é a gente, mesma com situação. esse processo, a gente precisa entregar isso. Sim, sim. Eu vou te ok. mostrar como que eu faço. Eu faço assim. Mas não é o único jeito Se certo. você quer fazer de outro jeito, se você acha que tem um jeito melhor de fazer, maravilha. Use o seu jeito. Se você e eu sempre falo pra pessoa, faça do jeito que foi ensinado pelo menos 2, 3 vezes antes de mudar o processo. Pra garantir que você sabe o que vai ser entregue e aí depois você otimiza o processo. Sim. Mas o meu eu acho que é uma coisa mais corporativa, sabe? Não é mais a pessoa, digamos assim, ela não tá pagando para me escutar falar com ela, Sim, entendeu? sim. Muito pelo contrário, ela tá recebendo Vai para receber. performar um trabalho e ela precisa ser treinada. Então eu acho que existe uma dedicação diferente nesses dois públicos. No caso de vocês dois, Léo e Dudu, tem situações desse jeito que, tipo assim, não existe somente uma maneira de fazer esse exercício, ou não existe só uma maneira de fazer esse procedimento, ou na maioria não, cara, é só desse jeito que funciona mesmo. Tipo, tem abertura no que vocês ensinam ou não? Para veterinário, em alguns casos, tem, né, diversas maneiras de fazer procedimentos, mas tem outros que você tem que fazer um passo a passo, igual, por padrão. exemplo, nas aulas de técnica cirúrgica que eu dou. O aluno tem que fazer um passo a passo, ele tem que entrar com a vestimenta correta, aí ele tem que lavar as mãos corretamente, aí ele tem que fazer a degermação das mãos, aí ele tem que calçar o avental estéreo sem contaminar o avental, tem que calçar a luva sem contaminar e tem que depois preparar o paciente lá na mesa sem contaminar o paciente. Então, tem que ter um passo a passo para você evitar problemas futuros. Tem outros casos que não, né? Formas de você prender um esparadrapo. Então, eu ensino uma para você prender lá um catéter no paciente. Eu ensino uma forma, mas tem outras formas. Agora, por exemplo, suturas, né? Forma de suturar. Aí tem uma forma só. O aluno tem que seguir aquele padrão de sutura para poder costurar o paciente. No meu caso, na maioria das vezes, eles têm que realmente seguir um padrãozinho. padrão na técnica cirúrgica, sim. Maneiras de segurar o animal sem machucar. Tem várias técnicas aí que realmente, se o seu aluno fizer de forma incorreta, ele pode até correr algum risco, né, de se machucar. E no seu caso, Léo, porque o que a gente vê muitas vezes, né, cara, é aquela coisa, né? Se você vê um personal trainer fazendo uma divulgação do trabalho dele, que eles têm um método assim, assim, assado. E aí, se você assiste um Reels disso, aí o Instagram começa a te mostrar vários, né? Então, você descobre que tem 10 personagens... Qual que é o plural de personal trainer? Pô, tem 10 manos que fazem esse bagulho. É personagens trainer. Cada um faz de um jeito diferente. Perfeito. Assim, o quanto tem realmente uma abertura e o quanto, cara, assim, tem muita coisa que tem que seguir o padrãozinho também, porque, né? Pessoas são corpos diferentes e tal, enfim, né? Vai lá. Eu acho que eu falo isso todos os dias. Que às vezes o aluno faz o exercício, aí eu vou lá e corrijo alguma coisa. Ele fala, então eu tava fazendo errado. Eu falei, não, você tava fazendo só diferente. Na educação física praticamente não tem errado. Praticamente não tem errado. Vai ter errado, óbvio. Um movimento, se você fizer de forma muito esdrúxula, usar um aparelho que é feito para fazer um movimento, você tentar fazer outro movimento, isso vai ser errado. Você pode se machucar, você pode quebrar uma massa, corre um risco ali de estar fazendo uma coisa esdrúxulamente errada.
Mas eu brinco sempre, não tem errado, só tem diferente. E eu digo que a única resposta certa dentro da educação física é depende. Qualquer pergunta que você faça, se você responder que você receba na educação física, se você responder depende, você tá certo. Porque depende de tudo, né? Depende do corpo do aluno, da experiência, do objetivo dele. Exatamente. Realmente, né? Depende. Aí que você pode dizer, como o Dudu, por exemplo, dentro da educação física, você pode trabalhar com avaliação física. Aí sim, a avaliação precisa seguir um protocolo, senão ela acaba sendo inválida, né? Se ela não seguir o protocolo certinho de como se avaliar alguma coisa, você fez uma avaliação diferente. Você não fez a avaliação que é como ela foi planejada para ser. Mas fora isso, essas questões assim mais técnicas, o exercício em si, ele tem um padrão ouro, digamos assim, uma forma excelente de ser realizado, mas ele tem 1001 outras formas de ser realizado. Mais fácil, mais difícil, com mais amplitude, com menos amplitude. E aí a resposta certa é... Depende. Acertaram. Aí, ó, tá vendo aí como é bom ser professor? Não tem monotonia então, né, Léo? Pra você, né? Não tem monotonia, né, cara? Zero monotonia, né? Pra mim, zero monotonia. Tipo, literalmente um dia não vai ser igual ao outro, né, cara? Nunca. Até por isso também, porque eu não faço treinos iguais uns aos outros. Não adianta... Eu acho a academia um lugar chato, assim, monótono, repetitivo. Eu também acho. Eu também tô com a mão levantada aqui. Então, nos meus treinos tá sempre diferente. Óbvio, você vai ter exercícios nos meus treinos que vão se repetir. O Dudu e a Marina, se eu falar borboleta baixa, eles já sabem que é borboleta baixa, tanto que eles já fizeram borboletas baixas. Borboleta o quê? Baixa? Borboleta baixa. Entendi. Alegria, entendi. Você viu a alegria no sorriso? Você deu pra ouvir o sorriso dele? Tô percebendo, tá uma aura de alegria. Depois eu te ensino que ela fazia borboleta baixa. Beleza. Você é o próximo. Não é borboleta paraguaia, não confunda. Ah, tá. Não é tá, beleza. O PDG Maromba eu já vou deixar anotado aqui que eu aprendi a fazer borboleta baixa. Então você tem umas repetições de alguns exercícios, porque você quer trabalhar os grupos musculares. Existem exercícios específicos que vão trabalhar grupos específicos, mas a forma como você vai montar o treino, a sequência dos treinos, como vai funcionar, todo dia muda. E às vezes muda de um treino pro outro também, digamos assim. Eu tenho turmas, né? Eu tenho turma das 7 da manhã e das 8 da manhã. Às vezes eu experimento, faço um treino às 7 da manhã e eu penso assim, poxa, se eu tivesse feito essa troca aqui, ia ficar mais legal. E nas 8 eu já faço essa troca. Então, nem de uma aula pra outra, às vezes muda já também. Olha aí, então se põe a galera que faz o último treino do dia, pega o ápice, pega o estado da arte, né? Que pegou todas as aulas melhoradas. Às vezes eu me confundo, às vezes eu acho que vai ficar melhor e não fica também. Existe essa também, possibilidade. é verdade. Mas é engraçado. Por exemplo, eu tenho 4 turmas da mesma disciplina. E aí eu dou uma aula, às vezes no início da semana, que fica faltando isso, fica faltando aquilo, não sei o quê. E aí a última aula costuma ser melhor, porque você vai repetindo aquelas coisas a semana toda. Isso. Mas tem aula que às vezes que a primeira aula da semana é boa e a última é péssima. Depende, tem aula de sexta-feira que a turma, sexta-feira à noite, eu dou aula sexta-feira à noite, a turma não tá na vibe. É foda, né, cara? Entendeu? A galera tá cansada. O cara trabalhou a semana inteira. Eu também trabalhei a semana inteira. Tem que estar todo mundo lá fazendo as coisas. Tem uma aula agora, quer ver? Ó, depois do feriado, esse feriado da Semana Santa, Sim. tem prova. Só que aí depois vai ter um outro feriado. Por causa do aniversário da cidade aqui, não sei o quê. E aí tem uma aula que ela entre o feriado, é uma sexta-feira. A faculdade não vai dar aula a semana inteira, só que sexta-feira vai dar. Então eu tenho que dar uma aula depois da prova, não é prova, depois da prova, que é importante, que tem cálculo, que tem um monte de coisa. Que eu falei com os alunos, olha, essa aula é importante, eu tenho que dar, não tem como ser online, não tem como fazer de outro jeito, não tem como, vou marcar uma aula sábado, então tem que dar essa aula. E essa aula vai acontecer isso. Ela vai acontecer entre a quinta-feira, dia 1º, dia 1º que é feriado, e o sábado, dia 3. Então, quem vier, venha, mas vai ter aula. Assim, eu tenho que dar. Eu vou estar lá, eu vou estar aqui dando aula. Então, tem que fazer, né? Se tiver meia pessoa na sala de aula, eu vou dar aula. Que eu sou carrasco. E eu que sou torturador, eu que sou carrasco. Tá vendo aí? As máscaras vão caindo. As máscaras vão caindo. Tem um cronograma pra seguir. Eu já falei, eu acho que eu falei na sessão aleatória. Que eu acho que a gente tava falando de escala 6:1, não sei o que lá. E eu falei que eu não queria que tivesse mais feriado. Aí a pessoa ficou puta, não sei o que. Eu falei, não, gente, porque quando tem feriado, cai no dia das aulas que eu tenho que dar e eu tenho que repor essas aulas. Tem que diminuir a escala de trabalho e tirar esses feriados, é isso. Tentando melhorar sua vida aqui. Eu acho que tinha que ser um 4x3 sem feriado. Pois é, ué. 4x3 sem feriado, melhor.
Tem um comediante. Confere 30 dias. Ah, sim. Tem um comediante mineiro, inclusive. O nome dele é Estevan Gaipo. E, claro, não é o caso dos nossos professores aqui, mas ele dá um exemplo assim. Fala, gente, o que falta no mundo é comunicação. Porque, assim, tem o professor que não quer dar aula às 7 da manhã. Mas o aluno também não quer ir pra escola às 7 da manhã. Então, se eles se combinarem e for às 10, fica todo mundo feliz. Aqui. Tá vendo aí? Só que eu dou aula É uma de questão 7 de a se meio-dia. combinarem. Não tem como combinar. Eu dou aula de 7 a meio-dia, os alunos têm aula de 7 a meio-dia com outros professores, entendeu? Não, é claro, usando o cara tá- a abertura da comédia aí, né? A Exato. comédia sempre Piada. dá a Mas, viajada aí pra piada ficar infelizmente, engraçada. Mas É isso, né, Se cara? pudesse... Vou puxar. Mas eu já consegui fazer isso, por exemplo, rapidinho. É porque nas turmas que eu dou aula de manhã, as aulas são 9 horas da manhã. Então, às vezes, se cai um feriado e tem que repor a aula, às vezes eu combino com a turma assim, gente, vamos chegar às 8, toda a aula, que a gente vai compensando. Ou chega às 8, ou chega às 7, para compensar as aulas que teria que substituir o feriado. Dá para combinar de começar mais cedo, né? Não mais tarde. Eu queria puxar um assunto diferente aqui agora, se os hosts me permitirem. Por favor, Claro. professor. Olha aí. Quando vocês falaram que o tema era professor, né? Eu pensei assim, poxa, quais professores me marcaram assim? E eu lembro muito bem no ensino médio, no primeiro e segundo ano do ensino médio, um professor de física que eu quase fui fazer física ao invés de educação física, só que eu decidi ser uma pessoa mais bem educada, né? Mas eu quase fiz física por causa desse professor. E aí eu queria saber se vocês tiveram um professor assim, e queria saber do Dudu também, se algum aluno seu já falou pra você assim, Dudu, que tipo, não conhecia, não era muito ligado na matéria que você dá e gostou da matéria e pensa em seguir carreira na sua matéria, coisa do tipo. Já rolou alguma coisa assim? Eu tenho alguns depoimentos de alunos que atualmente são anestesiologistas Ah, que por legal. causa da minha disciplina. Exato. E aí tem alguns outros que a gente, por exemplo, tem na outra faculdade, que eu dou aula de clínica e cirurgia de animais silvestres. Aí tem alunos que me procuraram pra gente fazer uma liga, né? Uma liga acadêmica. Então, assim, tem alunos que procuram pra gente orientar eles, né, dessa forma, né? Até atividade extra-classe. E isso é que é gratificante pra gente também. Né? Isso é o achievement, né? Isso, aí sim você fala, cara, né? Formar as turmas, exato. E ter Missão alunos cumprida. ali atuando naquela área que você está ensinando ali, e a pessoa fala assim, eu gostei por causa da sua aula, tal, não sei o quê. A maioria dos que fazem veterinária, eles vão para a aula de clínica, de grandes animais, que seja, ou de pequenos animais. Para animais silvestres são menos, para anestesiologia também são menos, porque é uma área muito arriscada, que o animal pode morrer, tal, não sei o quê. Ou cirurgia, o pessoal também não... São poucas pessoas que têm essa vontade. A pessoa tem que gostar muito e tem que ter muita habilidade manual também. Cara, eu lembro, acho que eu tenho 3 ou 4 professores na cabeça que marcaram. Eu lembro da minha primeira professora, na primeira série, Caramba. 50 anos atrás. Eu lembro dela, era uma senhorinha, era a típica professora, uma senhorinha baixinha, cabelo branquinho, óculos. O nome dela era Helena, era a Dona Helena. E talvez eu lembre porque era a primeira professora. A minha professora Helena era da 4ª série. E a mulher, o cão. Olha aí, então no meu caso era um amor a professora, era um amorzinho. Eu lembro dela, eu lembro da minha segunda professora, que era a Dona Michio, que era uma japonesa. Não, Michio era a diretora da escola, era a Dona Eiko. Dona Eiko era uma professora que me deu aula no 2º ano do primário. Eu lembro dessas duas. Aí eu tenho um salto imenso, aí eu só vou lembrar de um professor na faculdade, que na faculdade, acho que hoje não deve ter, né, cara? Mas na faculdade, na minha época, tinha aula de inglês na faculdade, né? Nossa. E era bem o que você falou, Léo. Assim, ele era um cara que ele dava aula de inglês de um jeito totalmente diferente, assim, sabe? Não era aquele padrãozinho, vou escrever, vocês vão copiar, preencha a lacuna. Até hoje eu lembro dele justamente pela maneira como ele ensinava. Eu lembro que ele fazia meio que um qual é a música em inglês. Então ele falava a frase de uma música em inglês e a gente separava a classe em grupos e tinha que adivinhar qual era a música. Eu gosto um pouco de música, me divertia pra caramba nisso, né, cara? Então eu lembro que eu gostava de estudar inglês muito com ele e tal. E por último, a Marina, a chefinha conhece, que é o Pisca, foi meu professor de bateria. Aí sim, era uma terapia, né? Eu ia... Muitas vezes eu ficava, a aula era 1 hora, eu ficava 30 minutos conversando com ele sobre música, sobre não sei o quê. E beleza, faz um exercício aí e tal, e tá tudo certo, Aí, né, o cara? aluno conversador, você é o aluno conversador. Eu Marcelo era. era. Nessa situação era muito. Então eu lembro desses 4, assim, as minhas 2 primeiras professoras, meu professor de inglês da faculdade e meu professor de bateria. São que estão, esses ficaram na memória. Tá todo mundo saudoso, tá todo mundo tendo aluno que homenageia,
todo mundo tendo... Não, eu quero saber dos Claytons. Eu tenho certeza que vocês têm história. Dudu, você deve ter história do que cortou a pata direita quando tinha que cortar a pata esquerda. Eu tenho certeza que vocês têm o Clayton. Ô, Léo, você vai me contar, você vai me falar que a pessoa nunca usou um equipamento errado? Que a pessoa ia lá e puxava um negócio que tinha que empurrar, ou não destravava o equipamento, ou falava, tá muito leve isso aqui, quando na verdade ele não botou peso. Tem que ter os Claytons, gente. Eu quero é o suco dos Claytons, por favor. Eu tenho 3 Clayton pra contar. Tem 3 Clayton pra contar aqui. Olha aí. Tem o Tem Clayton da três, época que eu era estagiário lá no Leblon, na academia, que até fechou, porque, enfim, pediram pra ir de volta. Mas tinha um rapaz lá que ele não sabia treinar sem gemer alto. Ah, Isso é um problema seríssimo. Gemer academia, alto, não é seríssimo. tipo, tá terminando o treino daquela... assim, ok, normal. Não. Tinha que gemer todos os alto. passados ele faz todos os todos os movimentos ele fazia. exercícios, todos os Porra, movimentos. E era aquele cara que não parava de se olhar no espelho, assim, né? Então você via que ele dava esse gemido pra chamar a atenção, para as pessoas olharem pra ele. ou seja, se hoje ele tivesse um celular, ele estaria filmando o treino Estaria também, né? filmando e gemendo alto também. Vai que viralizar em algum TikTok aí, né? Meu Deus, cara. Tem esse. Aí tem um Clayton também, que é aquele aluno que fala assim, ai, preciso de resultado, eu quero emagrecer, eu quero aumentar meu braço, minha perna, minha bunda, não sei o quê. Beleza, vamos lá, vamos treinar, vamos. Pega o peso mais leve e fala, não, aumenta. Ai, que eu não consigo. Essa é muito pesado. Me ajuda a te ajudar, né, bonitão? Pô. Ô, Clayton, não, e tem o Clayton que é o contrário. Tem o Clayton que pega o peso mais pesado, quando vai agachar, tá todo torto, a perna bambeando, o joelho pra dentro, pra fora. Fala, exato. Clayton, vamos diminuir o peso. Mas tá tão leve. Eu acho que até pensei até em pegar mais. Esse é perigoso, né, cara? Porque você pode se Clayton. machucar mesmo, Pode né, se cara? machucar. Pode. Isso Aí é você perigoso. fala, não, Clayton, mas é que seu joelho tá saindo um pouco do lugar, você pode se machucar. É sério? Vamos Seu diminuir. joelho vai explodir se você continuar. Estamos só aquecendo. Na próxima a gente aumenta, não vai ter próxima. Na próxima a gente aumenta. Só pra aquecer legal. Ai, cara. Tem esses 3 Claytons aí que eu convivo diariamente. Ah, e hoje em dia tem o Clayton conspiracionista, né? Que quer te ensinar como certos políticos são ídolos e gênios e tudo mais. Esse Clayton é o mais chato que tem e tem rolado bastante, inclusive. Puta Nossa, merda, que né, cara? tristeza. Negócio de ter conversa em aula, esse que é o problema, tá vendo? Ainda bem que aqui é proibido você conversar sobre política no ambiente de trabalho. É proibido mesmo. A gente faz um treinamento todo ano falando que você não pode falar de política, de religião, tem, tipo, um monte de coisa, assim, que é tudo... Pode ser considerado harassment. Como é que fala isso? Assédio. Assédio. Né? Você pode... Então, você tem várias coisas, assim. Aí, um dos treinamentos é sobre política. Aí, você segue a sua chefe boomer no Instagram... E aí você vê as coisas que ela posta no Stories. E aí você fala, essa mulher é tão inteligente. Essa mulher, ela decide quanto que eu vou ganhar de bônus e ela tá postando isso. Então tá. Cara, eu já tive que, no ambiente de escritório, praticamente separar 2 extremos políticos que estavam quase saindo na mão. Nossa. 2 pessoas com ideias opostas politicamente e começaram um fez uma brincadeira aqui, ou sei lá, outro falou não sei o que aqui, É outro por isso que respondeu, não pode. virou uma discussão. Eu falei, seguinte, né? Parou, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Vocês não precisam ser melhores amigos, mas entrega a porra do projeto e não fica falando dessa merda aqui. Tive que, literalmente, né, ser o ditador, né? Já que você tá falando de política, tive que ser o ditador na questão. O Tchelo tinha comentado que eu às vezes preciso, né, ser meio psicólogo ali, ouvir as pessoas. Eu também tenho que treinar muito minha cara de paisagem também. Outro... Né, cara? É verdade. É verdade, né? Você Os precisa absurdos muitas vezes, você né? escuta, né? É verdade. Imagino que deve ser Caramba. diariamente que você faz exercício disso aí, né? Não, e não só com essas questões políticas assim, mas também questões realmente que você tinha comentado de vir no Instagram. Ah, você viu aquela dieta assim assado? Ah, você viu aquele treino não sei o quê? Ah, quando o aluno é realmente interessado, é uma pessoa que tá buscando melhorar e manda algum artigo, alguma coisa que viu, um post que viu, comenta, você viu um post que falava tal coisa? Você percebe a diferença, que é uma pessoa que tá realmente curiosa, querendo aprender, e uma pessoa que aceita a primeira coisa que viu ali, entendeu? Sim, Então, sim. são 2 pessoas diferentes, é fácil de identificar, mas rola bastante. E você, Dudu, quais são os Cleitos que você se lembra aí? Eu tenho um Clayton que ele era turista. E aí, gente todo mundo tem um aluno gente turista, boa, cara. Tranquilaço, não sei o quê. Lá. E aí, beleza, ele é da primeira turma.
A primeira turma se formou em 2022. Aí ele fazia a disciplina e tal, não sei o que, sumia. Depois da segunda prova, não aparecia mais. Não sei o quê. Aí foi reprovado. Aí aparecia de novo, professor, não sei o Mas quê. é isso que eu ia perguntar. Ele já passou? Porque às vezes se era que nem eu já passou, se eu pudesse, Não, mas aí que se eu tá. tivesse escolha quando eu era, né, criança, se eu passei no segundo semestre, era 2 meses de férias a mais, sabe? Eu nem voltava. Não passa antes. Entendi. Porque as coisas... Dudu não deixa, Dudu vai tira ponto. Não dava pra as passar coisas antes, vão não. progredindo. Ele tem que evoluir, ele vai recebendo mais informação, tem mais coisa pra fazer. Então, assim, não pode simplesmente fazer... Você não pode fornecer pra ele todos os pontos no meio do semestre, sendo que tem mais coisa que ele tem que aprender pra ele poder dar continuidade, né, pro curso. Então, não tem como. Não é igual a escola, né? Então, assim... Existem situações de alunos que estudam muito e passam na última prova, tal, estão mais tranquilo. Mas isso é raramente. Aí esse cara aparecia. Aí no outro semestre ele aparecia. Pessoal, dessa vez eu vou ficar. Tava com uns problemas, tal, não sei o quê. Resolvi. Aí fazia de novo, começava, sumia de novo. Aí esse cara fez minha disciplina 3 vezes. Na quarta que ele passou. Nossa, cara. Na quarta ele passou. Ele não formou ainda. Ele vai formar. Acho que ele vai formar final do ano. Vamos ver. Se ele não der uma volta por aí. Teve um dia que ele apareceu na minha sala lá. Professor, tudo bem? Eu falei, tá bom. Esse cara esse cara vira um turista, né? Literalmente. Tem cara que já acostumou com ele. Tá lá, aí tá de boa. É o jeito do cara, né, cara? E o cara tem grana, porque, assim, é caro porque você é pagar uma particular, né? faculdade particular. É caro. Então, o cara exato, tem grana, tá no tempo dele. Ele tá no tempo dele, tá tranquilo. Se ele tá tranquilo, tudo bem. Não tem esse negócio de fazer em 4 anos. Quero fazer em 7. Agora, eu tive outro que era aluno problemático, assim, problemático psicológico. Do cara, no semestre anterior, já tive informação que o professor pegou ele colando, aí teve um problema, deu um problemão lá, que a criança quis brigar, chamaram segurança, não sei o quê. Vixe. E o cara foi expulso lá da sala, mas a faculdade não expulsa, porque, né, é difícil expulsar. O cara tem que fazer uma coisa muito esdrúxula. Aí ainda tô dando aula normal, tinha começado há pouco tempo, tinha começado assim, a disciplina há pouco tempo. Separei uma atividade em grupos lá, não sei o quê. Aí chegou um outro aluno, se fulano aparecer aqui, eu vou dar porrada nele, que não sei o quê. Eu falei, que isso, gente? Calma, não dá nada, você vai sentar aí e ficar quieto. Não tem nada de porrada. Não, porque ele não sei o quê, no grupo, falando, não sei o que lá, das meninas, reclamando, não sei o que. Eu falei, não, relaxa, isso não vai acontecer. E hoje em dia a pessoa é perigosa, né? Tipo assim, isso aí é gente perigosa. É adulto, você tá doido. Aí o cara apareceu na aula, não sei o que, teórica, aí fomos pra prática. Aí tô indo pra aula prática, o outro aluno vem tirar a satisfação com ele no meio do caminho da aula, indo pra clínica. Aí desce correndo todo mundo com a confusão, aí chama a segurança. Eu lá no meio, separando o aluno que queria bater no outro. Eu só queria dar aula, eu só queria dar minha aula. Eu só queria dar minha aula. Puta merda, aí cara. acaba com o estrago, o trem todo. E aí depois você é chamado, você tem que dar um depoimento, tem que mandar um e-mail, falar o que aconteceu. Velho. Na pedagogia, aí falar, não sei o que aconteceu. O aluno vai, aí não sei quem vai, não sei o que lá. Nossa, é uma dor de cabeça danada. Depois, esse cara apareceu de novo numa outra aula minha, aí ele ficou um tempo, sumiu. E aí eu nunca mais... Ele parou de ir, aí ele foi de novo, tentou fazer de novo, foi reprovado. Aí ele apareceu numa outra aula lá, numa outra disciplina, me ficou uma aula e foi embora, sumiu também. Aí não vejo mais, não tem mais notícia não. Mas tá por aí. Esse é o mesmo, tá por aí, né? Acho que teve um dia que ele mandou mensagem no Instagram, mas eu nem vi não, credo. E tem essa agora também, né? As redes sociais, porque então os professores acabam sendo também acionados pelos alunos em rede social, não necessariamente por causa de trabalho ou dúvida, alguma coisa assim, né? Mas tem esse também, né? O aluno que literalmente ele se acha o amigão, né? Ele tem um contato tão grande com o professor que ele acha que passou a ser amigo. Alguns viram, efetivamente, alguns até viram amigos. Sim, mas tem aquela galera que acha que já, né, virou amigo, já entra em contato com o professor direto, né? O meu problema de não lembrar o nome das pessoas é porque realmente aí a pessoa não... Ah, você não lembra do meu nome? Tá, a pessoa fica ofendida, tem gente que fica ofendida. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de aluno. Eu não penso que a pessoa lembre o meu nome, sabe? E é o famoso assim, como é que tá lá?
Tá tudo certo. exato. Tá lá, é ótimo. Não, às Seu vezes eu nome- vejo o aluno fora, assim, eu converso, tá, não sei o quê, depois eu vou lembrar o nome dele meia hora depois. Falo assim, eu fico tentando, assim, Pelo menos nossa, o nome você- desse cara tal, não sei o que, o nome dessa pessoa. Pelo menos você não Mas comete assim- um erro que às vezes eu cometo. Eu falar, oi, Jussara, quanto tempo? Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Quando eu Se eu não saio, tenho não era certeza, eu não Jussara, falo. era Cláudia. Ah, já troquei, porque tem aluno igual, já falei. Eu tenho um estereótipo de uma menina magrinha de óculos, cabelo escorrido. Acho que eu tenho umas 3 turmas com essa menina. Eu acho que ela tá fazendo aquela repete, sabe? É, ela tá vai toda, pulando né? as Tá turmas. São, tudo. na verdade, são Aí tem trigêmeas aparece que estão uma trolando o trigêmeas Dudu. no- eu falei, ai, caraca, velho. São De trigêmeas, novo pode aqui, crer, nossa. Xavier. Ai, pelo amor de Elas vão Deus. sair com 3 diplomas. São as trigêmeas da E a VET. bruxonilda. São as trigêmeas da Nossa. VET que Não, estão é trolando muito- o professor. E aí tem aqueles que se destacam, tá? Ah, a menina que pinta cabelo azul. Aí beleza, velho. A pessoa tem cabelo Beleza. azul. Aí você não esquece. Mas aquele pessoal de padrão e tal, não sei o quê. Ah, eu tinha um Pra mim, não é professor, mais cara, fácil. que ele sempre chamava as pessoas. Na cabeça dele, ele característica. dividia as pessoas em pequenas e grandes. Hã? Ele dividia as pessoas em pequenas e grandes, porque Ué. ele sempre chamava, se a pessoa que, sei lá, era da altura dele, ele chamava sempre de ô pequena, ô pequeno, ô pequeno. Ah, tá. Se era maior que ele chamava ô minha grande, ô meu grande. Era sempre assim. Gênio, Ele nunca tá? errava o Gênio. nome de ninguém, É era isso só aí. pequena, grande, Muito grande, bom. pequeno. Né? É uma boa tática. É uma tática, né? E a menina do cabelo azul também é fácil, né? Eu tenho uma professora que com certeza eu tenho certeza absoluta que ela lembra de mim, porque ela me expulsou de sala porque eu tava cantando. Se não era aula de canto, né? Sacanagem. Não, É, não se era Fernanda, tá, se gente? não Não era de Fernanda. canto, talvez a professora tenha razão, né? Você tava Era minha cantando. professora de espanhol. Se eu Olha não me aí. engano, era a 7ª série. Aí, ela falou uma frase. E, gente, minha cabeça funciona assim. Se você fala uma frase e essa frase ela aparece numa música, a música Vai começa a lembrar. tocar dentro da minha cabeça. É assim. Justo. Pronto, sabe? Tipo assim, se você vira pra mim hoje e fala assim, bom dia, na minha cabeça o sol já nasceu lá dia. na fazendinha. O sol já nasceu lá na Exatamente, fazendinha. tá vendo? Ó? Agora, com certeza, pra mim tá nesse nível também. Não sei se você já tá assim, mas eu tô. É capaz do Marcelo dar bom dia, nós 3 começar, né? O sol já nasceu lá na fazendinha. Não, todos os dias eu dou bom dia pros meus alunos assim. Bom dia, você sabia que o sol já nasceu na fazendinha? Nossa, que insuportável. Nossa, que desgraça. Puta, Léo, puta merda. Todo dia eu falo isso. E aí, ela falou alguma frase que tava... Agora eu não sei, não lembro que frase que era, mas eu lembro que a música era da Shakira. E aí, Estou porque eu aqui. comecei a cantar Estou fazendo aqui aquela querendo voz o quê? nasalada da Shakira, entendeu? Nossa. E aí eu comecei a cantar. Só que assim, tava todo mundo conversando. Não era um negócio assim que do nada essa maluca começa a cantar aqui na primeira fileira. Não. Eu tava na frente. Só que assim, eu tava na frente, virada pra trás. Comecei a cantar, tava todo mundo falando, mas assim, na minha cabeça, pelo que eu lembro, tava todo mundo falando, mas se bobear não tava, né? E era só na minha cabeça mesmo, que era um burburinho. E eu comecei a cantar, a professora me chamou, acho que ela demorou tipo umas 3 vezes pra me chamar, e eu parei, virei, e ela falou assim, pode sair. Eu, não, professora, eu parei, ela, não, pode sair. Foi a única vez na minha vida que eu fui expulsa de sala de aula. O seu erro não foi E cantar. aí eu cheguei na... Não, e aí eu cheguei no lugar que você ia lá, né, que era a sala, o cara chamava Márcio, que era o disciplinário. Então, a Ai, escola sim. tinha disciplinário. O cara que carimbava as carteirinhas lá. Carimbava Isso, o... cheguei na sala do Márcio, ele tá assim, ô Maria, você precisando de alguma coisa? Aí eu, assim, eu fui expulsa de sala de aula. Ele, você? Por quê? Aí eu falei, eu tava cantando. Aí ele virou o olho e disse assim, tá, senta aí. Aí eu fiquei sentada na sala dele até ela acabar. Quando acabou, eu voltei pra sala. Mas foi isso, foi a única vez que eu fui expulsa de sala. Eu levei uma ocorrência, que naquela época, tipo, você levava uma cartinha pra casa. Marina foi expulsa na sala de aula. E 3 ocorrências dava uma suspensão. É, Eu cheguei em tipo casa cartão amarelo, aos tipo cartão amarelo. prantos, porque eu nunca tomei uma ocorrência na minha vida. Só não que é? na hora que você lia a ocorrência, falava assim, cantou em sala de aula, sabe? Era um trem mais... Idiota. Esdrúxulo, né, cara? Total. Só que assim, tinha que voltar com ela no dia seguinte assinado pelos pais, Sim. né? Sim, Então sim, não, sim. não dava pra engalobar. Mas eu tenho certeza que essa professora Cida, professora de espanhol, eu Beijo, tenho professora Cida. certeza que ela lembra de mim. Um beijo. Nenhum dos um beijo. outros. Mentira, minha professora de português do 3º ano deve lembrar de mim também, porque ela é minha ressogra. Olha lá. Vixe, Maria. Se começar a puxar, vai vir mais professores lembrando. Não, do 3º ano, não. Ela foi minha professora do 2º ano.
Ela foi minha sogra. Vixe, Maria. Meu Deus do céu. Eu tive algumas professoras que eram mães de colegas. Inclusive a professora de inglês que brigou com a gente, tava dormindo, era mãe do colega nosso. Por isso que ela falou, então, ô, vocês podiam ter sentado aqui e tal, ao Foi, ela invés foi de... gentil com a gente por causa disso, foi. Fui aluno do meu pai e da minha mãe já. Nossa, Dudu, puta merda. Aluno do pai, é? E da mãe. Eita. Minha mãe por 1 ano, meu pai por 3 anos. Nossa! É. O ensino médio inteiro. Olha aí. Putz, seu pai dava aula de quê? Matemática, E sua mãe? biologia. Entendi. Ah, Olha faz aí. sentido, hein? Mas termina aí, Léo. Você falou que você era daquele que sentava no fundão. E eu era aquele aluno que sentava no fundão, só que eu só tirava nota boa, prestava atenção na aula e tudo mais. E fazia esporte ao mesmo tempo. Então eu era de Era um 3 grupos ao mesmo paradoxo. tempo. Isso era um paradoxo. Total. Era a singularidade. Mas aí eu era do fundão, o fundão fazia merda, todo mundo saía da sala, menos eu. Todo mundo Porra. tomava advertência, menos eu. Eu ficava tranquilo. É que às vezes, podia aquele fazer. lance, às vezes você não tava Sabe, nem no meio Léo. da zona. Você não tava no meio da zona. Quer dizer, você não tinha feito nada, mas você tava sentado perto da galera que fez, você ia junto, né? É. Só que comigo não, a galera e às vezes eu tava fazendo besteira, mas os outros que estavam mal. Você já tinha a fama Às de vezes bonzinho e aí podia Exato. aproveitar. Olha só. que Você absurdo. era tipo o Romário, né? Você não seguia as regras, fugia da concentração, mas a hora que era pra marcar Vai gol, você fazer o marcava. gol. Fazer Então o gol, pronto. é isso. É isso. É isso aí, parceiro. Treinar pra quê, parceiro? Na hora já sei o que fazer. O ano que eu sofri mais bullying na escola foi por causa de uma professora. Eita. Ela gerou uma comoção na sala de aula 2 vezes. 2 comoções, né, em sala de aula comigo, que gerou bullying por muitos anos na minha vida. Olha. Que isso? A primeira é que, assim, uma vez eu saí da sala, fui beber água. Na hora que eu voltei, tinha um desenho, uma caricatura desenhada à mão minha, debaixo da minha carteira. Obviamente, não era uma homenagem a mim, né? Era, né? Uhum. Como vocês podem imaginar, crianças são cruéis. E aí eu fui falar com a professora. O que você faz? Você vai pro adulto responsável na sala pedir ajuda. O que a professora fez? Mostrou Deu pra todo risada. mundo. Mostrou pra Quem foi? turma Pegou É. e mostrou quem fez isso aqui pra Porra, sala inteira. Aqui. Vai. Talvez ela não tenha feito de maldade, mas ela não foi muito esperta, vai. Não. Não foi É. certo. E Falta aí, preparo. essa mesma professora, no ano seguinte, eu tava sentada na segunda, eu lembro direitinho, eu tava na segunda fileira e ela tava lá na frente, eu tava à direita dela. Ela começou a olhar pra esquerda e virando e falou assim: Marina, para de conversar. E eu tava do outro lado, né? Aí o pessoal olhava pra mim, olhava pra ela. Ela, Marina, para de conversar. Ó, Aí eu virei e falei assim: professora, eu não tô conversando. E aí ela virou e olhou pra mim. Tipo assim, você tá aí? Se você tá aí, quem que é aquela lá? E era um cara da minha Eita. sala que tinha cabelo comprido. Nossa senhora. Só que o nossa. cabelo dele de costas era igual ao meu. Olha só. Isso foi o suficiente Ah, para ele ser chamado de Marina por E você. anos e eu ser chamada Qual de o nome Daniel, dele? que hoje, coincidência, é o nome do meu irmão, né? É, Eu não aguentava mais, eu cortei o meu cabelo e o Daniel cortou o cabelo no mesmo dia. Chegaram os Ah, dois meu de cabelo Deus. curto no dia seguinte. eita que pariu. Vocês também No nem dia pra seguinte, combinar, assim, hein? não foi no dia seguinte da confusão. A gente não era amigo, a gente não conversava. Ele era o cara que sentava lá do outro faltou lado. comunicação aí. Mas, pô, E aí Faltou eu falei. comunicação. Aí depois, sei lá, de 3 meses eu falei, não aguento mais. Eu cortei o cabelo. Ah, não, era um feriado. E ele faltou, ele emendou o feriado, alguma coisa assim. Na hora que ele voltou, ele tava de cabelo cortado. Meu Deus. Na época não tinha, né, rede social pra um tá seguindo o outro e saber que cortou ou não cortou. E aí vocês continuaram sendo chamados de Marina e Mas Daniel. a gente cortou mais ou menos do mesmo tamanho. Continuou do mesmo Continuou jeito. ainda, Não Daniel. adiantou nada. E o mais engraçado é assim, eu estudei com esse Daniel, eu estudei com ele, tipo, uns 4, 5 anos. E a gente, no último ano que a gente estudou junto, a gente acabou, tipo, a gente já tava, né, mais velho e tudo, então a gente acabou ficando mais próximo, porque ele começou a jogar vôlei no mesmo clube que eu. Olha aí. Mais E um, detalhe, mais um. a gente tinha Uma o mesmo coincidência. número de camisa. Oh, meu Nossa Deus. senhora. Você meu. também né? Caramba, hein? Muita coincidência. Beijo, Daniel. Se você estiver ouvindo aí, É. manda um e-mail pra nós. Provavelmente não, é. Pelo que eu vi, eu seguia. Tinha uma época que eu achei meus colegas no Facebook da vida, Instagram, LinkedIn, sei lá o que Galera era. do ensino médio, você achou? É, achei a galera do ensino médio. E se eu não me engano, ele é advogado. Ele é. Tem uma galera mais. Ele é mais sério, assim. Então não. Se Não ele acho que tiver ele um escuta o podcast, PDG, não. Já pensou se ele tiver É, um não acho que ele podcast? escuta.
A pessoa que você já podcast tá falando mal de mim no podcast dele? Tudo bem. Não é? Eu era chata pra caralho também. Se meus colegas estiverem falando mal de mim, então isso aí tá tudo certo. Eu sofri um bullying por causa da aula de biologia. Não vou dizer que foi por causa do professor, foi por causa da aula. O professor estava explicando que no corpo humano tem algumas partes que são pele, osso e tem cartilagem. E aí vocês sabem alguma parte do corpo que tem cartilagem? É eu, como aluno que era participativo, falei, no nariz. O professor, é verdade, no nariz. Mas algum lugar, e eu, de novo, falei, na orelha. Na orelha. Insuportável. E aí eu pensando, ele, mais um lugar. Cara chato. Hermione, era Hermione. Aí eu pensei na pálpebra, né? Pensei, a pálpebra talvez seja cartilagem. Eu viajei na hora criança, eu falei, no olho. Aí o professor, não. No olho, não. Pronto. Aí todo mundo, ele tem cartilagem no olho, cara. Eu tenho. Aí o apelido virou ET por um tempo. Olha aí, Por causa cara. da cartilagem no olho. Criança é foda, né? É ET. Pô, você já tinha acertado duas, Léo. Podia ter ido pra casa, né, cara? Podia ter ficado quieto, né? Oi, gente. E aí? Vocês concordam que professores são almas iluminadas? Não são almas confusas como a maioria que a gente tem por aqui? Foi legal gravar esse episódio, primeiro para reconhecer a profissão dessas pessoas e segundo para lembrar histórias de professores. E aí, você tem alguma história de professor? Você é aluno do Dudu? Foi aluno do Léo? Deu aula para alguém aqui? Conta pra gente, manda aí pro estagiário@podcastdegaragem.com.br ou vai lá no Instagram, tem um link lá no Linktree pra você poder colocar uma mensagem no nosso mural. E falando em mensagens e mural, faz tempo que a gente não coloca aqui as mensagens, né? O estagiário tinha perdido a senha, mas agora ele achou. Então vamos lá, algumas mensagens que ficaram no nosso mural. A primeira, que é de uma pessoa anônima, tá dizendo assim: olá, vindo do Verso e do Sessão Aleatória. Estou curtindo muito, parabéns pelo trabalho. Pô, valeu, obrigado. Continua curtindo aí que a gente demora, mas a gente aparece. Outro aqui. Pessoal, muito bom o episódio do PDG Verso. Eu tava ouvindo episódios fora de ordem e não tava entendendo algumas coisas. Serviu pra entender principalmente as piadas. E não acabem não. Abraço do Giovanni de Vila Velha, no Espírito Santo. Giovanni, fica tranquilo, a gente não vai acabar. A gente demora, às vezes faz um post por mês, às vezes um a cada 15 dias. Mas fica tranquilo que sempre vai ter um episódio do PDG ou do Sessão Aleatória pra você poder curtir essa galera, beleza? Valeu, meu velho. E temos mais um. Bom dia, pessoal. Meu nome é Armando e sou de Minas Gerais, mas não sou conhecido de ninguém daqui que é do PDG. Hoje eu saí pra correr e não consegui porque tava ouvindo o episódio sobre os hipócritas. Me fez rir muito, desconcentrou e também me fez pensar muito, muito bom. O episódio do PDG Verso também foi bem massa. Explicou um monte de coisa que eu não sabia, principalmente de onde veio tanta gente pra um podcast. Continuem com os episódios, tragam um Chia Carol mais vezes e parabéns Chefinho André pelo filhinho Alex. Boa, obrigado Armando, valeu meu velho, obrigado mesmo. Sim, a ideia do episódio de hipócritas era dar risada, mas também fazer pensar bem. Se você pensou um pouquinho, show de bola. E se você riu também, missão cumprida. E a Chefinho André com certeza agradecem aí os parabéns pelo filhinho Alex. E agora a mensagem da Catarina. Oi pessoal, Catarina aqui. Eu percebi a chefinha com a voz um pouco cansada nos últimos episódios. Chefinha, te entendo, também sou mãe recente e também tô cansada, kkkk. Mas é o melhor cansaço do mundo, não é? Feliz Dia das Mães, um beijão. Olha aí, chegou atrasada a mensagem, quer dizer, chegou no seu tempo a mensagem, o estagiário que perdeu aqui. Mas obrigado, viu, Catarina, pelo desejo de Feliz Dia das Mães pra chefinha. Feliz Dia das Mães pra você também, que você falou que você também é mãe recente. E a chefinha, sem dúvida nenhuma, tá vivendo uma das melhores fases aí cuidando do pequeno Alex. E vou abrir exceção aqui, vou ler uma mensagem que veio pro Xi e o Xi mandou pra gente. Foi do Henrique, ele falou que ele discordou de um monte de coisas que a gente falou e concordou com outro tanto. E disse que no final ele queria estar discutindo o tema. E disse que a questão do React, ele acha que discorda de todo mundo. E diz que o PDG é nos podcasts preferidos dele, que ele pausa qualquer um pra ouvir. Pô, Henrique, obrigado, meu velho. Ele tá falando aqui do episódio de coisas estranhas que a gente assiste, né? Valeu, Henrique, obrigado, cara. Manda mensagenzinha lá direto, vai lá no nosso Linktree, vai no nosso Instagram, tem o link do Linktree e lá você manda mensagem direto. Bom, demorei demais aqui, né? Até o próximo episódio e como diria a chefinha, escuta aí. E você era alto na época do colégio, Léo? Você já era alto, já? Eu tenho 1,84 hoje. Na época eu devia ser mais alto que a maioria, assim. Então você já chamava atenção por ser
inteligente, por ser participativo, por ser alto, né, cara? Então, não sei. E eu tive Na segunda vez, né? E eu tive um cabelo que chegava nos ombros também. Olha aí, Marina. Olha Quer aí, dizer, queremos fotos do Léo Cabeludo. Manda lá no grupo. Vou achar pra mandar.